Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar,
Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Muito boa noite para você ligado nos canais Futebol Interior. Sejam muito bem-vindos. São 18 horas mais 49 minutos na Grande Campinas. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui na número 1 do Brasil. Chegando para comandar mais uma jornada esportiva. Hoje tem Terceirona, hoje tem Série C. Tem Guarani contra Anápolis, Anápolis contra Guarani. É no estádio Jonas Duarte. É daqui a pouquinho, às 19h30. Você vai acompanhar nos canais Futebol Interior. Todas as emoções dessa terceirona, vale 3 pontos na tabela geral de classificação. É o sonho do G8 para a equipe do Guarani. Confronto difícil para a equipe do Anápolis. E hoje vou estar ao lado do grande repórter Pedro Lino, que vai trazer todas as informações dos bastidores, tanto do Guarani quanto do Anápolis, e também hoje convidado ilustre especial nos comentários do microfone dos canais Futebol Interior. Hoje eu vou estar com ele, Daniel Rinaldi, meu xará, vai estar comentando também, analisando tudo o que vai ter no jogo de daqui a pouquinho. Vamos começar com ele, o repórter que vai estar trazendo a análise tanto da equipe do Guarani quanto a do Anápolis. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 18h30. É o pré-jogo dos canais Futebol Interior. Alô, Pedro Lino! Repórter Pedro Lino. Muito boa tarde, Daniel e Daniel. Muito boa tarde, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Muito boa tarde, amigos. Boa tarde não, né? Boa noite, amigos da transmissão de Anápolis e Guarani. Guarani e Anápolis, hoje sou eu. Aqui que comando aqui a reportagem de Anápolis e Guarani. Vou trazer tudo pra vocês. Daqui a pouco tem coletiva de Gabriel Silva e também de Kaique, que falaram na sala de imprensa do Guarani essa semana. Daqui a pouquinho aqui no Portal Futebol Interior. E vamos falar um pouco das duas equipes agora. Na última rodada, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Anápolis perdeu para o líder Caxias por 1-0 fora de casa e ocupa o Anápolis, é o último colocado da Série C, o 20º com 10 pontos ganhos. Já o Guarani vem de empate em 0-0 com o Ituano, o Guarani que vem numa crescente na Série C, está na 12ª colocação com 16 pontos ganhos. As duas equipes se enfrentam hoje na próxima rodada. O Guarani no sábado encara o Náutico às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o Anápolis visita o Figueirense no domingo às 7 horas da noite no Orlando Scarpelli. Figueirense e Anápolis. Daqui a pouco mais informações para você. Vamos aí. Tá certo, grande Pedro Lino trazendo um show de reportagem hoje no microfone dos canais Futebol Interior. A jornada dos canais Futebol Interior tem o oferecimento da concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pizzaria do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Segundona, dia de preguiça, chegar em casa, não bote a patroa para cozinhar, peça uma pizza do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 55 anos e placar ao vivo, Futebol Interior. E hoje, comandando a mesa de áudio e vídeo, eu estou com ele, o grande Bolacha. Alô, Bolacha, ligadinho aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Bora, Dali, pra não tomar lição, as emoções da 13ª rodada da Terceirona. Hoje tem Bugre, hoje tem Guarani, vale 3 pontos, é briga pelo G8. Vou agora de análise dos comentários da manchete desse grande comentarista que hoje está nos prestigiando aqui, o meu xará. Seja bem-vindo a mais uma transmissão, Daniel Rinaldi. Ou qual é a boa para o jogo de logo mais que você vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior? Daniel Rinaldi.
Olá, amigos do Futebol Interior, companheiros aqui de mesa. Mais uma vez um prazer inenarrável fazer parte aí da bancada com esses ilustres amigos, transmitindo mais uma vez um jogo do Guarani. Prazer também aos nossos queridos ouvintes que nos prestigiam aí na grande audiência que é o Futebol Interior aqui em Campinas. Mais uma vez o Guarani tem a oportunidade de entrar no G8. Sabemos que a Série C é um campeonato difícil, equilibrado, de baixo nível técnico, onde as equipes se nivelam mais basicamente por baixo. O Guarani teve um jogo difícil contra o Ituano, é verdade que jogou bem no segundo tempo, perdeu alguns gols, mas foram 2 pontos perdidos que agora precisa correr atrás do lucro e garantir os 3 pontos hoje contra o Anápolis. O Guarani agora ocupa a 12ª posição na tabela, na tábua de classificação, mas em caso aí de vitória, tem 0 saldo de gol, o saldo fica positivo e vai ocupar, amigos, a 6ª posição, entrando definitivamente aí no G8 e esperamos que continue, né? Depois de mais um jogo em casa aí contra o Náutico, tem que fazer a lição de casa. Mas a chance é hoje. Faltam apenas aí 7 rodadas para o Guarani, tem que entrar no G8 hoje, porque a cada rodada vai diminuindo o espaço de pontuação. Então hoje é o jogo que mesmo fora de casa, mesmo aí com uma equipe que está na última posição, mas não é um time fácil de ser batido, perdeu aí para o Caxias no Sul apenas por 1-0, tem vários problemas aí na escalação, treinador aí com alguns desfalques, mas é um jogo fora, é um jogo difícil, mas mesmo assim pelas peças, pelo atual momento e pelo time aí que o Marcelo Fernandes tem em mãos, o Guarani sim é favorito, mas tem que fazer valer isso das 4 linhas, ganhar o jogo, entrar definitivamente no G8 para não sair mais e aí é buscar o acesso. Tá certo, grande Daniel Rinaldi, hoje nos comentários aqui no microfone, que vai trazer muita análise no decorrer do jogo, da expectativa do que esperar para o jogo de hoje e, claro, também falando sobre o rendimento de ambas as equipes durante a partida. Para você que nos acompanha no YouTube, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Esse é Pedro Lino, Daniel Rinaldi, Daniel Farias hoje na narração e você é o nosso convidado muito mais do que especial e desde já agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Já tem enquete, viu? Tem enquete aí para quem vence o jogo de hoje. Anápolis, empate ou Guarani? Participe, interage, seja o nosso comentarista virtual, faça que nem a Sandra Mara Teixeira, que diz boa noite, boa transmissão para toda a equipe dos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação esportiva de Carlos Corsato. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com as emoções do primeiro tempo de Guarani e Anápolis. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar
E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo aqui nos canais Futebol Interior. Voltando agora aqui para comentar com você sobre o grande jogo de logo mais, Guarani e Anápolis. Emoções da 13ª rodada, que já teve jogos que aconteceram nesse Brasileirão. Teve o ABC empatando em 3-3 contra a equipe do Maringá. Teve também o Botafogo da Paraíba no jogo do dia 19. Dia 19 foi quando, hein? Dia 19 foi no sábado. O Botafogo da Paraíba venceu por 3-0 o Ituano fora de casa. O Londrina também no sábado venceu por 2-0 a equipe do Itabaiana. A Ponte Preta venceu no sábado de virada a equipe do Floresta no placar de 2-1. E ontem teve a vitória do Confiança em 3-2 contra a equipe do Tombense. Ontem também teve um empate entre CSA e Figueirense em 1-1. Ontem teve também as emoções de Retrô 2, Brusque 1. Retrô que jogou fora de casa, tá na zona da degola, recebeu um pontinho importante aí na tabela de classificação. Na verdade, 3 pontos, né, Daniel? Recebeu 3 pontos aí de colaboração, né, na tabela, que já fez ele, digamos assim, respirar um pouco na 17ª colocação. Ontem também teve São Bernardo vencendo por 2-0 a equipe do Ipiranga. E hoje, no mesmo horário de Anápolis e Guarani, vai ter simultaneamente Náutico e Caxias. E é claro que quem vai trazer as informações diretamente do placar ao vivo Futebol Interior é o grande Pedro Lino, que traz muitas novidades. Quais são os destaques da rodada de hoje, meu caro Pedro Lino? Daniel, tem 2 jogos na rodada, como você falou, né? O Guarani já está escalado. Daqui a pouco nós vamos trazer a escalação de Guarani e Anápolis. Tá certo. Aí, Bolacha, ou... Pode chamar? Essa semana aí, Daniel, 2 jogadores do Guarani foram apresentados junto com o presidente do Guarani. E teremos um material agora. É o Gabriel Silva e o Kaique. Vai falar aqui no Portal Futebol Interior e você confere agora. Gabriel Silva e Kaique, jogadores do Guarani. Como é que foi essa vinda sua para o Guarani? Essa chegada assim, foi bem rápida, bem corrida, mas graças a Deus eu conhecia muita gente aqui, então a adaptação foi bem rápida. Conheci o Pochettino, que é auxiliar, vários jogadores, Diego estava comigo lá no Vila Nova. Então quando eu cheguei no sábado, o treinador até falou comigo, mano, já vamos pro jogo, se precisar, vai ser bem assim, bem corrida. E graças a Deus eu pude estrear, muito feliz pela estreia. Infelizmente não deu o placar que a gente esperava, mas a gente está trabalhando bastante para a gente entrar nesse G8 e conseguir
os nossos objetivos. O que me convenceu primeiramente é o Guarani, né? Clube grande, clube que eu sempre joguei contra e tive uma admiração enorme. E a negociação foi bem tranquila. Eu já tinha muita vontade de jogar aqui, então foi bem fácil essa negociação entre a gente, entre o Vila, e acabou dando certo. Fiz um bom Paulista ali, com 3 assistências, acabei voltando lá pro Vila, a gente conseguiu esse título que, se eu não me engano, estava 19 anos que não era campeão. E é uma boa pergunta essa sua, de questão de perder espaço. Porque na Série B, se eu não me engano, quando eu acertei aqui, acho que foi 14 jogos, eu fiz 10. Então é uma boa pergunta que eu não sei te explicar o porquê acabou do dia para a noite eu perdendo espaço. Porque desses 13, foi 14 jogos, eu joguei 10. É uma competição que exige que a gente erre muito pouco, né? Por conta que são jogos mais truncados, jogos muito mais competitivos do que tecnicamente. Então, isso mostra também pra gente que são oito que classificam. Então, o mais importante, primeiramente, é a gente estar entre os 8, independente de qual colocação seja, porque depois que classifica ali o outro campeonato, e na evolução que a gente está vindo aí, quando a gente entrar no G8, a gente vai dar trabalho. Então, minha negociação foi diretamente com o Guarani. Cheguei aqui, fui bem recebido. Venho acompanhando alguns jogos já do Guarani. Me deu uma vontade também de aceitar o convite, né? Pelo time que tem, pelas condições que tem sim de classificar. Foi uma negociação tranquila. Para mim também, eu já tenho uma vontade imensa de jogar nesse clube já. Guarani, né? Um time grande. E para mim aqui vai ser um novo aprendizado também, como os atletas me receberam bem, tentar desempenhar o meu melhor futebol e corresponder dentro de campo. Então, eu venho trabalhando já há um bom tempo, né? Não venho atuando, mas sempre preparado para poder jogar, para poder ajudar meus companheiros. E eu estou preparado sim, a gente que é atleta tem que estar sempre preparado, né? Para qualquer situação. E eu não vejo desculpa nenhuma em relação a não estar jogando, não estar atuando. Para mim isso aí é mais um desafio, que a gente vive disso, a gente que é atleta, né? E não vejo diferença nenhuma em relação a isso. Muda bastante nossa carreira, né? É um campeonato onde todo mundo quer jogar. E o feito que aconteceu em 2023 é um feito que é muito difícil de acontecer novamente, né? Então, assim, mudou muito minha carreira. Me deu mais visibilidade, me deu mais moral, né? E foi um feito ali para mim que vai ficar marcado, né? Como vocês viram, Campeonato Paulista, ser vice-campeão, perdendo para o Palmeiras, eu acho que você tem que olhar com bons olhos e tentar entender o que aconteceu naquele ano. Foi algo muito maravilhoso, sim, que aconteceu na minha vida. Muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Caraca, seu nome é Lucas, por que Cadi? Então, assim, na minha infância, eu sou brincalhão, né? Eu tô aqui meio fechado, mas eu sou bem brincalhão assim. Quando eu era mais novo, os meus amigos colocaram um apelido de mim meio besta, assim, né? Pô, você faz sorrir, só faz sorrir e tal. Aí começou a me chamar KKK, aí KKK, tipo assim, né? E daí um ou outro foi pegando, Cadi, aí juntou nada a ver uma coisa com a outra, e daí de infância veio embora, daí pegou, aí todo mundo me pergunta essa sua pergunta aí, por que o Cadi? Aí é por conta disso, eu sou bem risonho. Às vezes fico meio fechado, eu fico, cara, você é fechado? Não, eu brinco pra caramba, eu sou bem brincalhão, então é referente a isso. Tá aí, Gabriel Silva e Cadi, só uma errata, a produção me passou errado aqui, é Cadi, novo jogador do Guarani, que inclusive já começará como titular. Daniel, o que você achou dessas duas contratações, Gabriel Silva e Cadi pro Guarani? Nós vimos o trabalho aí do executivo do futebol, né, o Farley, junto com o Elano, para repor as peças que saíram. Perdeu o Bilu, que foi jogar aí Série A no Juventude, e o Natan, 20 anos, né, que estava fazendo um bom campeonato aí, foi pro Remo. Então imagino que foram contratações à altura. Tanto é que o Cadi e Lucas, até engraçado essa história, já entra jogando hoje. Já conquistou a confiança aí do Marcelo Fernandes e vai ser aí o volante número 1 aí do Guarani no jogo de hoje. Vamos ver o desempenho dele. Então, creio que foram contratações para repor, para somar aí no elenco dos que deixaram o clube. Por quê? Porque são 11 jogadores aí que estão na suplência, mas precisa, né? São 19 jogos bem intensos.
Como comentamos aí anteriormente, a Série C é um baixo nível técnico e uma gangorra. O Guarani pode saltar 6 posições hoje em caso de vitória. E o jogo dificílimo aí contra o Ituano na rodada passada, o Ituano saiu comemorando o empate, porque até então ele estava no G8. Ele foi jogar com o Botafogo, desacreditado, que teve até o treinador aí de seleção, né, o Antônio Carlos, que veio jogar aqui contra o Guarani. E o Botafogo fez 3-0 em Itu, no Novelli Júnior. O Ituano teve um jogador expulso, depois perdeu um pênalti, e depois de 2 minutos o Botafogo fez 2 gols. Para ver como é equilibrado esse campeonato. E o Guarani pode passar o Ituano aí, dividindo a 6ª posição com o Floresta em caso de vitória. Mas tem que começar hoje. Então essas 2 peças já chegaram, o Gabriel está no banco, e o Cadi já entra aí com a 7 no meio de campo. Vamos ver, né, se tudo que ele falou vai ser transformado aí em ação dentro das 4 linhas. O Ituano, que começou bem a Série C, decaiu, né, tá em 10º colocado. Só dá uma passada rapidinho na Copa Paulista, Daniel. O Guarani no sábado perdeu pro Paulista fora de casa. O Guarani tá no grupo 3, 4º colocado com 7 pontos ganhos. E no próximo final de semana, na verdade na próxima segunda-feira, no Brinco de Ouro, o Guarani enfrenta o Primavera. Primavera, que é o 2º colocado com 12 pontos. No Brinco de Ouro da Princesa, às 7 horas da noite. Tá certo, então, grande regulamento Pedro estranho, né? E Rinaldi. Tem dessas, né, Rinaldi? São 6 equipes, classificam 4. O Guarani está na zona de classificação. Está na zona de classificação. E a expectativa, quando anunciou, era realmente, não, vamos ser campeões para disputar a Copa do Brasil. Mas com esse futebolzinho aí, com essa média, vai ser difícil. E quem está destoando nesse time é o Ryuta Takahashi. Começou bem, né? Fez um bom jogo contra o Paulista, contra o Rio Branco. Vem jogando bem. Vamos analisar aí, quem sabe pode ser utilizado futuramente. Mas precisa melhorar muito em termos de título. Porque é muito pouco, né? 2 vitórias aí, já 4 derrotas. E agora o próximo jogo com o Primavera, estava perdendo de 4-0 no primeiro turno, no primeiro tempo em Indaiatuba. Fez 4-3, né? Aí conseguiu fazer 3, mas não foi suficiente. E tem que ganhar se quiser almejar algo maior. Então. Com você aí, Daniel. Tá certo, essa é a reportagem do Pedro Lino e os comentários do Rinaldi. Meu caro Pedro Lino, jogadores indo para os vestiários, terminou o trabalho de aquecimento, é isso mesmo? Isso mesmo, terminou o trabalho de aquecimento, jogadores de Anápolis e Guarani. O Guarani ainda treina chute de bola parada, o Anápolis já foi pro vestiário, o técnico Marcelo Fernandes dando aqueles últimos ajustes na equipe do Guarani. Às 7h30 a bola rola para Guarani e Anápolis e Guarani. Vou trazendo para vocês aqui a classificação de momento da Terceirona, número 1, liderando ali pelo Caxias, vem com 27 pontos. O segundo colocado é a Ponte Preta com 26. Londrina é o terceiro colocado com 23 pontos. Em quarto colocado é o São Bernardo com 22 pontos. Em quinto colocado vem o Ipiranga com 20. Em sexto colocado vem o Floresta com 19 pontos. O sétimo colocado é o Brusque com 18. Na oitava posição vem o CSA com 18 pontos. Lembrando que todos esses times já fizeram os seus jogos, com exceção do Caxias, pela 13ª rodada. Em nono colocado vem o Náutico com 17 pontos. O Ituano é o 10º, também com 17. Em 11º vem o Botafogo da Paraíba com 16 pontos. Guarani é o 12º com 16 pontos. Se vencer hoje, vai a 19 e entra no G8. Pode dormir a rodada na zona de classificação. Em 13º colocado tem o Figueirense com 15 pontos. 14º é o Maringá também com 15. 15º é o ABC, que vem na 15ª posição com 15 pontos. E o Confiança fecha ali a zona dos remanescentes, né, da Terceirona na 16ª colocação com 13 pontos. E aí começa o desespero. Na 17ª posição tem o Retrô com 12 pontos. Em 18º é o Itabaiana com 11. Tombense é o vice-lanterna com 11 pontos. E o Anápolis é o lanterninha com 10 pontos. Meu caro Rinaldi, embora o Guarani enfrente hoje o lanterna da competição, Daniel, o favorito? Diga. Vamos ouvir a palavra do Márcio Fernandes? A gente com certeza vai fazer um grande jogo, conseguir um grande resultado aqui hoje. São 7 jogos de invencibilidade contra o Anápolis, que agora está no lanterna. De que forma não deixar um favoritismo que é colocado, pelo menos fora de campo, afetar os jogadores entrarem mais ligados, mais concentrados nesse duelo
ainda mais como visitante? Não tem favoritismo. O Anápolis é uma grande equipe, tenho visto os jogos deles, tem feito grandes partidas, tem dado azar e a gente tem que estar precavido, pois se trata de uma grande equipe. A equipe do Guarani não vem aqui achando que é nada, não tem nada de invencibilidade, a gente vem aqui para jogar futebol, sabemos o que tem que fazer, estamos numa terceira divisão, sabemos o que temos que fazer para conseguir um grande resultado. Aí o técnico Marcelo Fernandes, segue você aí, Daniel. Tá certo, vemos aí o comandante que acabou respondendo a minha pergunta, eu creio que a tua também, né, ô Rinaldi? Mas aí eu repasso essa pergunta para você. Embora o Anápolis seja o lanterna da competição, o Guarani tem favoritismo para o jogo de hoje? O treinador é aquela resposta protocolar, né? Ele não quer jogar o favoritismo para ele. Claro que hoje no futebol não se ganha mais com camisa, é realmente bola no campo, nas 4 linhas aí. O Guarani sim é ligeiramente favorito pelo futebol que vem apresentando, por estar invicto aí há algumas rodadas e também pela situação do Anápolis. Mas não é um jogo fácil, não é o franco favorito. Existe um favoritismo pelas peças do Guarani, pelo seu elenco e também, claro, pelos últimos resultados, mas não é disparado. É um jogo, como o Marcelo falou, bem difícil. Mas destaco sim o Guarani como favorito, porque precisa ser favorito, né? A Anápolis começou agora, é um time aí já antigo, mas despontou agora no cenário nacional. Apenas como curiosidade, estatística no futebol, um grande adversário aí do Guarani na cidade é a Anapolina. O Guarani foi campeão brasileiro da Taça de Prata em 81, fazendo aí a final com a Anapolina, ganhando de 4-2 aí no Jonas Duarte e depois empate de 1-1 no Brinco. E foram jogos homéricos aí em 90, quando o Guarani estava na Série B, chamado Módulo Amarelo, 90 e 91. Foi uma crise bem difícil em 90 que o Guarani passou com Beto Zini, com o falecido irmão do Silas, que era treinador na época, ele Carlos. E depois se recuperou, mas não conseguiu subir em 90, subindo em 91 com o seu Pepe. E a Anapolina foi grande adversário, o Guarani fez grandes jogos aí no Jonas Duarte. Mas trazendo para o jogo de hoje, é favorito sim e tem que fazer valer a camisa do time e principalmente, né, a intenção de entrar no G8. Fica entre os 8, depois um quadrangular é uma outra história, uma outra situação e tem que entrar hoje, a oportunidade é hoje. Porque está acabando o campeonato, está ficando cada vez mais difícil. E aí, ele, só complementando o Daniel, o Anapolina que hoje está nas fases finais do Campeonato Goiano Divisão de Acesso, preparando, caso suba, para o Goianão principal. Tá certo. E o Anápolis que vem para esse duelo na lanterna, né? Com apenas 10 pontos, 12 em 12 jogos, ganhou apenas uma até aqui. O Galo vem de derrota para o líder Caxias no placar de 1-0 fora de casa e tenta aí a reabilitação para seguir no objetivo que é sair da zona de rebaixamento. Já o Guarani está invicto a 7 jogos com 3 vitórias e 4 empates neste período. Em 12º lugar com 16 pontos, o Bugre tem a chance de entrar hoje para o G8. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 19h30 no estádio Jonas Duarte e você vai acompanhar aqui com cobertura dos canais Futebol Interior. Vamos para o segundo break, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para as emoções do primeiro tempo de Guarani e Anápolis. Voltamos já, não sai daí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol. Você está comigo nos canais Futebol Interior. Segure a hora aí, 19 horas mais 21 minutinhos, vamos direto conhecer os astros da partida, como vem a onzena titular do Guarani, como vem a onzena titular da equipe do Anápolis. Você vai acompanhar agora com Pedro Lino na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Anápolis no estádio Jonas Duarte. Vai a campo com camisa número 25 no gol, Andrei. Na lateral direita, 2, Alisson. Na zaga, 3, Rafael. E 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, de volante, estreando com a camisa do Bugrão, 5, Cadi. 8, Caio Melo. 10, Diego Torres. Na frente, 11, Isaac. 7, Luiz Miguel. E 9, Bruno Santos. Repeteco do Bugre, Andrei, Alisson, Rafael, Alan Santos, Emerson, Cadi, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Luiz Miguel e Bruno Santos. Caso o técnico Marcelo Fernandes queira fazer substituições no Guarani, no banco de reservas, camisa número 2, 12, Fred. 22, Lucas Justin. 23, Cicinho. 13, Diogo Silva. 14, Matheus Sarará. 16, Renan Castro. 15, Giovani. 18, Kelvin. 21, Cauã Jesus. 17, Mirandinha. E camisa número 20, Gabriel Silva. O Guarani que vem a campo na 12ª posição com 16 pontos. Em 12 jogos foram 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Nenhum saldo de gol porque marcou 10 e sofreu 10. O próximo compromisso do Guarani na terceirona é contra a equipe do Náutico no próximo sábado às 17 horas. Futebol interior. O Anápolis também está pronto, definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com camisa número 1 no gol, Paulo Henrique. Na lateral direita, 2, Fábio. Na zaga, 3, Igor Silva. E 30, Lucão. Na lateral esquerda, 6, Verrone.
No meio de volante, 5, André. 8, Paulinho. E 15, Kaique. Na frente, 21, Cadu. 9, Celeri. E 19, Jefinho. O repeteco do Grêmio, do Anápolis. Paulo Henrique, Fábio, Igor Souza, Lucão, Verrone, André, Paulinho, Kaique, Cadu, Celeri e Jefinho. Caso técnico Gabardo Júnior queira fazer substituições, no banco do Anápolis, 31, Ravel. 53, Márcio defende. 4, Vitor. 11, João Felipe. 16, Guilherme. 17, Fernandinho. 28, Samuel Michels. 29, Igor Cássio. 32, Rafael Mineiro. 41, Borim. E 77, Cardoso. O Anápolis, que vem a campo na lanterna da competição com 10 pontos. Em 12 jogos foi uma vitória, 7 empates e 4 derrotas com saldo de -6. Marcou 7 e tomou 13. O próximo compromisso do Anápolis é no próximo domingo, dia 27, às 16h30, contra o Figueirense. Arbitragem. O dono do apito é ele, Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa. Assistente número 1, José Reinaldo Nascimento Júnior. Assistente número 2, Lucas Costa Modesto. E o quarto árbitro, Osimar Moreira da Silva Júnior. Ficha técnica do jogo. Tá aí então Pedro Lino trazendo as escalações tanto da equipe do Guarani contra do Anápolis. Meu caro Rinaldi, te agrada a escalação escolhida pelos ambos os técnicos? Agrada a escalação porque o Marcelo Fernandes tem o grupo na mão. Nós esperávamos o Cicinho na lateral direita, ele está entrando com o Alisson. Ele mantém ainda o Isaac, que melhorou um pouco a sua produção, seu rendimento em relação ao início do campeonato. E também Luiz Miguel para alguma função tática, como foi no jogo contra o Retrô. Ele tirou do time o Sarará e a expectativa era para a entrada do Mirandinha e a manutenção do Kelvin. Mas o Marcelo sabe o que está fazendo e ele tem um voto aí de confiança e de credibilidade junto à torcida. E com a imprensa também. Já no Anápolis, para ser sincero, eu estava até conversando com o Pedro, não conheço ninguém, nenhum jogador aqui que atuou em algum clube do grande centro aí do Brasil. Está numa situação difícil, mas veja que ele tem uma vitória. É curioso que uma vitória com uma falha tremenda do goleiro. Foi a única vitória dele, 7 empates, não perdeu muito, mas também não ganha, então por isso que está em último colocado. E espero que o Guarani, né, que historicamente sempre é a mãe aí dos desesperados, não contribua hoje e faça a sua lição, que são os 3 pontos para entrar definitivamente no G8 e não sair mais. Depois é manter e ir galgando posições maiores para a formação dos grupos. E a confiança, né, para o quadrangular final. Então esse é Rinaldi hoje nos comentários do microfone dos canais Futebol Interior. E tem 2 notícias boas hoje, hein, Pedro Lino? Para o Anápolis tem um retorno aí do lateral esquerdo, Rafael Verrone, que retorna depois de uma suspensão aí, volta à equipe titular do Galo. Já pela equipe do Guarani tem dinheiro no assunto, viu? Tem dinheiro no papo. A transferência aí do Richard Rios do Palmeiras para o Benfica por 30 milhões de euros fixos, mais ou menos aí 194 milhões de reais, coisa pouca, né? Representa também uma bolada para o Guarani e o ex-clube aí do colombiano. O Bugre espera receber aí mais ou menos 25,8 milhões de reais. Os valores transforma aí o Rios, ainda que indiretamente, na maior venda da história do Guarani. 25,8 milhões para o Guarani é o que se espera, né? Nessa transferência aí do Richard Rios. É o que se espera, Daniel, muita grana envolvida. O Richard Rios jogou no Guarani, saiu do Flamengo, né? Depois passou pelo Guarani, foi expulso em um jogo antes do derby. A torcida xingou bastante. O Palmeiras, jogou a Série B, depois ele fez um Paulistão bem, foi pro Palmeiras. 25 milhões, dá pra comprar uns jogadores bons, né, Daniel? E tentar subir da Série B pra Série C, da Série C pra Série D. Sim. O Guarani que vem se empenhando muito, né, dos reforços nas contratações. E aí o que chama também muita atenção é que hoje tem a estreia do volante Cadi, que foi apresentado como novo reforço do Guarani aí na última quinta-feira, na sala de imprensa do Brinco de Ouro. Em 2025, o meio-campista disputou 7 partidas pelo São Bernardo, sendo uma na Série C do Brasileirão deste ano. E o Guarani, que vem na formação hoje 4-2-3-1, meu caro Pedro Lino, faz também uma grande estreia aí o Cadi, novo
reforço da equipe do Guarani, que a gente havia comentado, né? Sobre as novas contratações. Já o Anápolis vem com desfalque. O Gabardo Júnior pode ter pelo menos 2 desfalques aí contra o Guarani. Um deles é o lateral esquerdo Caxambu, né? Que rescindiu o contrato aí na última quinta-feira e não joga mais pelo time goiano. E quem fica de fora também do banco dessa segunda é o ataque do João Felipe, que sente dores musculares. Então, pelo menos 2 baixas aí na equipe do Anápolis. O trio de arbitragem, meu caro Rinaldi, comandado pelo árbitro Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa. Assistente 1 é o José Reinaldo Nascimento Júnior. E o assistente número 2 é o Lucas Costa Modesto, o trio que é do Distrito Federal. Conhece o trabalho do trio de arbitragem de hoje? Sinceramente, não. Me parece ser um árbitro jovem, aí, nova geração de arbitragem. E a expectativa é que faça realmente uma boa análise aí do jogo, seja justo, honesto e que possa ser bem auxiliado pelos bandeirinhas, já que não temos Série C, na Série C não temos VAR, né? Então é mais difícil a arbitragem aí. Pelo menos não na primeira fase, né? Não se tem VAR. Exato. Pode ser que na segunda tenha o que é preciso, né? Exatamente. Diga-se de passagem. A jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem o apoio e o patrocínio da Pizzaria do Dadá, concessionárias Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. Por falar no Placar ao Vivo Futebol Interior, meu caro Pedro Lino, quais são os jogos que vamos ter acontecendo hoje? Tem bola rolando no Brasileirão Série A, Série B, Série C e também na D. Tudo isso aí simultaneamente você vai acompanhar no Placar ao Vivo Futebol Interior, comandado hoje pelo repórter Pedro Lino. Isso mesmo, Daniel. Além de Anápolis e Guarani, que rola, daqui a pouco a bola rola, Náutico e Caxias já estão jogando no Estádio dos Aflitos, também pela Série C. E pela Copa América Feminina, a bola já está rolando para Argentina e Peru no segundo tempo 0-0. E às 9 horas da noite teremos Chile e Equador. É com você, Daniel. Aí então as informações diretas do Placar ao Vivo Futebol Interior, hoje comandado pelo repórter Pedro Lino. A equipe do Guarani vem vestida como, hein, Pedro Lino? Guarani vem vestido de verde, tradicional camisa verde. O Anápolis, o também tradicional camisa preta, branca e vermelha. O símbolo bem diferente, viu, Daniel? O shorts do Guarani é branco. E o meião do Guarani também é branco. Guarani com a camisa tradicional, primeira camiseta, né? Amarela. A camiseta verde 2025. Bonita essa camiseta, hein, Daniel? Muito bonito o uniforme da equipe do Guarani, que vem com camisas verdes, calções brancos, meiões também verdes, e a equipe do Anápolis, que vem com a sua camisa listrada em preto e branco, calções pretos, meiões também pretos. A saída de bola vai pertencer a quem? Não percebi ali, meu caro Pedro Lino. Saída de bola é do Anápolis, Daniel. Não, do Guarani, a bola rola. Tá certo. Bola no centro do gramado. Autoriza Marcelo Ruda de Neves Ramos da Costa. Vamos para os primeiros 45 minutos da primeira etapa. Daniel Faria. O gorducho barbudo, mas fofucho do rádio esportivo brasileiro, acompanhando a saída de bola da equipe do Anápolis, que sai no campo defensivo, jogando ali com camisa número 3, o Igor Souza. Domina essa bola pela Maiuca, já recebe a falta. Primeira movimentação do jogo, quem tá no campo deitado é o Bruno Santos, ô Pedro Lino. Isso mesmo, primeira falta do jogo, a bola mal rolou e já foi falta no Bruno Santos. Ele que tá reclamando bastante de dores. E pelo jeito foi feio ali, uma confusão de jogadores ali. Estão pedindo ao médico, viu, Daniel? Foi mais grave ali o negócio que o Bruno Santos. Vamos ver o lance. Brincadeira, viu? Pegou. Primeiro lance do jogo do camisa 5, André, da equipe cartão, do Anápolis. Né? Merecia um cartão aí. Será que sai, hein, Pedro? Hein, Rinaldi? É para cartão. O árbitro estava em cima, talvez ele espere aí a confusão, o atendimento médico, mas precisa sim mostrar o cartão. Foi bem imprudente o foi jogador. Foi direto na perna do jogador, né, Daniel? E foi de perna pé alta, alto, viu? Foi de exatamente, pé alto. Foi intencional. Cartão vermelho já seria pouco, viu? Não levantar um amarelo num lance como esse é inadmissível, viu, ô Rinaldi? Exatamente. Ele está na análise, conversando, esperando aí o que o departamento médico vai resolver. Claro que o jogador está valorizando um pouco, isso faz parte, mas no mínimo aí para amarelo e pensar em vermelho, hein? Jogo parado no estádio Jonas Duarte. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Jogo parado no estádio Jonas Duarte. A gente vê ali o jogador Bruno Santos reclamando muito de dores no tornozelo direito. Departamento médico já no gramado do jogo, fazendo os seus primeiros atendimentos ali ao atleta. Jogo parado sem necessidade, não tinha nem um minuto do jogo, né, ô Pedro Lino? Isso mesmo, não tinha nem um minuto de jogo. Daniel, falta feia pra cima do Bruno Santos. Falta do André, camisa número 5 do Anápolis, mas já está tudo certo com o Bruno. Já levantou, é falta perigosa pro Guarani. Vamos ver se sai o primeiro gol do Bugre no jogo, né, Daniel? Tá certo, mandando um abraço aqui pra galera que participa e interage no nosso chat ao vivo do YouTube. Mandando um abraço pra Sandra Mara Teixeira, pro Pierro 29, pro Eduardo Vaz Lima, que diz que o Guarani vai receber um rios de dinheiro, ligado aqui na Princesa do Oeste, no futebol interior. Aqui 5 quilômetros, meu amigo. É louco, tá longe pra Dedéu. Tá certo? Muito obrigado aí pela audiência da galera que vai interagindo. Pra você que tá curtindo a nossa transmissão, já deixe o seu like, fortaleça a nossa transmissão, para que mais pessoas possam acessar aqui os canais Futebol Interior e também curtir a transmissão de Guarani e Anápolis. Amarelou pra quem, ô meu caro Pedro Lino? Amarelou pro camisa número 5, André. Ele que fez a falta em cima do Bruno Santos. Está amarelado, é falta pro Guarani. Vamos ver quanto tempo, Daniel? Aí, primeiro cartão amarelo do jogo, primeiro para a equipe da Anápolis. Segue no placar 0-0, 3 minutos do jogo, foi 2 minutos parados só nesse lance, viu? Vamos para a cobrança de falta em favor da equipe do Guarani. Quem vai para a cobrança por ali com a perna 18, com a perna direita, tem o camisa número 8, Caio Melo. É ele que vai arriscar essa bola para dentro da grande área. Tem 3 homens na barreira protegendo o lado esquerdo do goleiro Paulo Henrique. Autorizou o árbitro. Vai chuveirar na meta. Atenção, é lance perigoso. Arriscou de longe a bola aqui com as mãos do Paulo Henrique. Arriscou de longe, mas esse lance, essa quicada da bola é sempre perigosa, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. O zagueiro do Guarani cobrou a falta nas mãos do goleiro Paulo Henrique. Guarani com a bola, 0-0, 4 minutos do primeiro tempo no Jonas Duarte. Bora dar ali para não tomar ali, para você que vai curtindo a nossa transmissão, nosso muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, interaja, participe, deixe o seu comentário, seja o nosso comentarista virtual e segue a gente. Tiro de meta já cobrado pelo Paulo Henrique com a perna direita, busca o campo de ataque, bola foi forte demais, saiu para lateral, é arremesso em favor da equipe do Anápolis. Igor Souza faz a reposição de bola, joga para o campo de ataque, na dividida chegou por cima o Emerson, jogando essa bola para lateral, defendendo o campo da equipe do Guarani. Arremesso lateral novamente para a equipe do Anápolis. Quem vai fazer a reposição dessa vez é o Fábio, camisa número 2. Já no campo de ataque pelo lado direito, ele repõe essa bola, joga com o André. Com a perna canhota, vira na intermediária, próximo ao círculo central. Já chega com o Verón pelo lado esquerdo. Trabalha com a perna canhota, procura um companheiro de equipe desmarcado. Chegou no apoio por ali no Lucão. Roubada de bola da equipe do Guarani. Tenta ligar para o campo de ataque, mas o jogo está parado porque tem corpo estirado no chão, Pedro Lino. Tem falta, o camisa número 21 do Anápolis, o Cadu, está caído. Falta do camisa número 7, Luiz Miguel. Só mandar um abraço para esse Eduardo Vaz de Lima, que mandou o Rio de Dinheiro. É o famoso Dudu Táxi, parceiraço nosso aqui. Dudu Táxi, que é bugrinaço da pele até o osso. Um grande abraço, inclusive ele que está no táxi na frente do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um grande abraço, Du. Tamo junto. Por aqui, cobrança de falta da equipe do Anápolis, é pelo lado esquerdo. Quem vai para a cobrança é o Cadu, com a perna canhota, jogou para dentro da meia-lua, teve o desvio de cabeça. A bola vem sobrando na intermediária no campo defensivo, melhor para a equipe do Anápolis. Recupera a posse de bola, sai jogando por aqui com o Cadu. Recua essa bola um pouco mais atrás para o goleiro Paulo Henrique, que sai chutando com a perna canhota, fazendo a ligação para o campo de ataque. Joga forte demais, vai saindo lá no canto esquerdo do campo de ataque. É lateral para a equipe do Guarani. Se empolgou nessa jogada aí, hein, Pedro Lino? Se empolgou, lateral pro Guarani, a bola já rola, 6 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Bora dar ali pra não tomar ali por aqui. Vem o Anápolis trabalhando essa bola pelo lado esquerdo em profundidade. Chegou na dividida por ali. O Emerson levou a pior, foi pro chão, pediu a falta. O árbitro deu apenas arremesso lateral. Não, deu falta pra equipe do Guarani. Vai fazer essa reposição de bola lá no campo de defesa. Segura demais o tempo. Vai analisando demais a equipe adversária aí, hein, Pedro Lino? Vai analisando demais. Só que o Guarani, o Marcelo Fernandes treinou bem o time na semana, né? O Guarani, um empate já é lucro nesse jogo. A vitória já é bom. Mas saindo com um empate fora de casa não é mau resultado, né, Daniel?
Exatamente, vamos torcer aí pela vitória dos 3 pontos na tabela de classificação. E aí, só pra não confundir, porque como tem 2 Daniel, vou pedir, Pedro Lino, pra quando for Daniel Rinaldi, chama ele de Rinaldi, que aí fica mais fácil. Fechou. Quem tu chama Daniel tem 2, aí confunde tudo. Fechou. Nós dois falamos ao mesmo tempo. E não é, e aí quem tá ouvindo não consegue entender nada. Jogo parado, o árbitro já foi chamar a atenção de gente no banco, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, o árbitro foi chamar a atenção de jogadores do Anápolis, o técnico Gabardo Júnior também tá lá falando com os jogadores, é lateral pro Guarani, o camisa número 6, Emerson com a bola. É ele quem faz a reposição, tá no campo de ataque a equipe do Guarani. Toca essa bola por ali agora com o Isaac, roubada de bola da equipe do Anápolis, sai jogando na intermediária no campo defensivo. Sai jogando pelo lado esquerdo, recebe a falta. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado e o clima esquentando de novo, hein, Pedro Lino? Clima esquentando, mais uma falta. Lembrando que temos um cartão amarelo no jogo, foi pro André. Camisa número 5 do Anápolis, segue 0-0 Guarani com a bola. Bora dali pra não tomar ali, vem trabalhando na cobrança de falta agora a equipe do Anápolis. Faz essa virada de bola lá pelo lado esquerdo, ela sobe no domínio do desvio de cabeça da equipe do Guarani, saindo pra lateral. É arremesso, bola já em jogo, tenta fazer a ligação pro campo de ataque, chega a roubada de bola da equipe do Guarani, que sai jogando no contra-ataque, passando a linha que divide o gramado. Chega nos pés do camisa meia dúzia, o Emerson, com a perna canhota, ele segura, marcação implacável em cima dele, recua pro Caio Melo. Muito sem opção, teve que jogar um pouco mais atrás no campo defensivo. A opção agora é com o Rafael. Segura essa bola, traz mais um pouco atrás pro Alan Santos. Ele se aproxima do círculo central com a perna direita, vira aqui no lado esquerdo com o Alisson. Ele na linha que divide o gramado, recua essa bola de novo para o Alan Santos. Com a perna canhota, volta, trabalha essa bola lá pelo lado direito, passando pela linha que divide o gramado agora com o Emerson. Chega na profundidade, tá no campo de ataque a equipe do Guarani. Vai rolar o cruzamento, chegou na profundidade, chegou o corte por baixo, sem falta, disse o árbitro do jogo. Ô, Pedro Lino, Guarani chegando na velocidade no ataque, hein? Guarani chegando mais uma vez perigoso no gol do Paulo Henrique, só que o Anápolis recuperou e vai Anápolis no ataque. Segue aí, Daniel. Vem no contra-ataque agora o Anápolis invadindo a grande área, trouxe por dentro, tá na meia-lua, arrisca de longe o desvio, pediu mão na bola e tá marcado o pênalti! Penalidade máxima para o tricolor Anápolis, ô Pedro Lino. Pênalti pro Anápolis, Daniel. Vamos ver esse lance, eu não achei mão na bola. Os jogadores do Guarani reclamam bastante. Camisa número 3, Rafael. Camisa número 6, Emerson. O lance foi com o camisa número 15 do Anápolis. O camisa número 15 é o Kaique. Foi pênalti, hein, Daniel? Meu caro Rinaldi, na sua opinião, foi pênalti ou não foi, meu caro comentarista? Análise inconclusiva, hein? Olha lá, pegou lá, na hora que ele cai, a bola... Ele pega, mas ele tá caindo, né? Ele precisa dos braços aí pro apoio. Você lembra de um lance assim muito mais escandaloso no Mundial de Clubes do Fluminense contra o Chelsea? Não foi nada, né? E aquele lá não foi nada. Se você comparar as circunstâncias, aquele isso lá aí foi também mais não. Pênalti que esse daí. Exatamente. Meu amigo, chegando na marca dos 10 minutos desse primeiro tempo, daqui a pouquinho, o giro do tempo aqui nos canais Futebol Interior. Jefinho. Cobrança de pênalti, quem vai pra cobrança, hein, Pedro Lino? Jefinho. Jefinho, camisa 19 da equipe do Anápolis. Torcedor canta nas arquibancadas e impulsiona. É Jefinho contra Andrei, Andrei contra Jefinho. 10 minutos do jogo, um jogo que começou muito truncado, cheio de falta, clima esquentando lá no Jonas Duarte e agora pênalti para a equipe do Anápolis. Quem Daniel, vai para a cobrança, diga. Lembrando que o Andrei já pegou um pênalti do Camilo, né, no jogo contra o Botafogo. Quem sabe ele realmente pode fazer isso de novo, porque não existe justiça no futebol, mas não é para o Anápolis, só tem ligação direta, só chutão. Que ele esteja numa noite abençoado, o arqueiro Andrei. Quem vai para a cobrança agora é o Kaique. Jefinho deixou para o camisa 15 Kaique fazer a cobrança. É Kaique contra Andrei, Andrei contra Kaique. Eu sou mais o Andrei. Pega essa, Andrei. Pega essa, Andrei. Para cair na graça do torcedor bugrino. Já na marca da cal a pelota. Jogadores fora da grande área. Vai autorizar o árbitro Marcelo Ruda. É cobrança decisiva, torcedor bugrino, acompanha com a gente aqui nos canais Futebol Interior, com a emoção que o seu time merece. Saiu pra cobrança, bateu, defendeu Andrei no rebote, entrou Elona. Gol!
Anápolis. Ele chutou no canto direito do Andrei. Rasteirinho preciso. O Andrei cirúrgico fez a defesa. E no rebote, a zaga bobeou e o Barbante balançou. E enquanto o Barbante balançava, o meu cronômetro marcava 11 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Cadu. Andrei. Cadu abre o placar no Jonas Duarte. E agora, no Super Placar Futebol Interior, tá lá. O Anápolis tem um. O Bugre não tem nada, o Pedro Lino. O placar está aberto, Daniel. Cobrança de pênalti do Jefinho. Uma belíssima defesa do Andrei. Só que o Cadu de cabeça foi lá e escorou. Está aberto o placar no Jonas Duarte. Cadu, Anápolis 1, Guarani 0. Está aberto o placar. Agora no partido da noite tem confusão ali, ô Daniel. Marcelo Fernandes reclama bastante. O Marcelo Fernandes e a comissão técnica do Guarani vai pintar um cartão amarelo. Cartão vermelho. Está expulso o técnico Marcelo Fernandes do Guarani. Eu vou te dizer, viu? Não quero aqui levantar nenhuma discussão e nem discórdia, mas meu caro Rinaldi, num jogo onde a gente recebe uma falta por trás, num carrinho tendencioso, onde o rapaz foi com o pé alto, marca-se a falta, não se aplica cartão de imediato, tem que vir aqui na beirada do gramado para confirmar um cartão amarelo, que já é um absurdo por si só. E aí a gente vai numa marcação de pênalti, de um pênalti duvidoso, onde não se sabe ao certo se essa bola tocou de forma intencional no braço do jogador do Guarani. E aí, numa sequência de reclamação, cartão vermelho direto. Não teve cartão amarelo, foi cartão vermelho direto para o Marcelo Fernandes. E a pergunta que eu te faço, meu caro Rinaldi, esse árbitro tá tendencioso, hein? Nível de arbitragem na Série A já é ruim, no Brasil no geral, né? Eu não conheço realmente esse árbitro e falamos no início que desejamos sorte para ele, um bom trabalho. Eu não vou dizer tendencioso, mas ruim, fraco, porque ele fez duas leituras totalmente incoerentes. A primeira seria um lance de expulsão e um pênalti realmente duvidoso. Mas independente disso, o Guarani tem que manter a cabeça, 15 minutos só do primeiro tempo. Tem muito jogo ainda e o Marcelo Fernandes é experiente, né? Ele não pode cair nessa pilha, porque qualquer situação de reclamação hoje o árbitro expulsa mesmo e ele vai fazer falta aí. Eu considero como um erro, não vou dizer tendencioso, porque realmente a arbitragem no Brasil o nível é muito baixo, assim como dos jogadores em si, né? Mas o Guarani precisa de usar de inteligência, tranquilidade. O time do Anápolis realmente é limitado, só bola no chutão, só lançamento aí direto. E eles acharam, entre aspas, um gol, um pênalti. Agora, a leitura tática que nós fazemos no Guarani, o Alisson 2 está jogando na esquerda e o lateral direito é o Cadi. Ainda não consegui visualizar totalmente essa intenção do Marcelo Fernandes, que ele sempre tem umas inovações aí, né? Agora, com o time atrás, vamos ver, a postura tem que ir para cima. E você estava perguntando antes, Pedro, do empate. O empate é bom resultado por ser fora. Mas para entrar no G8 é vitória. Se não ganhar hoje, vai começando a ficar difícil a classificação. Com muita notícia, credibilidade, tudo sobre o mundo esportivo e pelo seu time do coração, acesse portalfutebolinterior.com.br, o maior portal de notícias esportivas do interior do Brasil e do mundo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Informação. Diga. Anotem vocês dois aí, já que o Marcelo Fernandes foi expulso, quem entra no lugar dele é Marcelo Copertino. Marcelo Copertino é quem entra agora como auxiliar técnico, não é isso? É o próprio, ele é o braço direito do Marcelo Fernandes. Aí então, Marcelo Copertino assume agora a equipe do Guarani
na beira do gramado. Expulsão direto, rapaz, pro técnico Marcelo Fernandes. Por aqui, o Guarani domina a posse de bola no campo de defesa. Sai jogando com Rafael pelo lado esquerdo, tentou jogar na infiltração, chegou no carrinho por baixo, jogando para lateral, é arremesso em favor da equipe do Guarani. Quem vai para o arremesso de reposição é a camisa meia dúzia, o Emerson. Ele procura um companheiro de equipe desmarcado, toca ali com seu companheiro, devolução para ele, tentou na cavadinha pelo lado esquerdo, a bola saiu para lateral, mas segundo o árbitro, teve desvio no Kaique. É novo arremesso em favor da equipe do Guarani, chegando a marca dos 17 minutos jogados dessa primeira etapa, segue Anápolis 1, Guarani 0. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, chegou nos pés agora do Caio Melo, ele tentou fazer a jogada de bola pelo lado esquerdo, chegou por baixo no carrinho, jogando para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Guarani. Quem vai fazer a reposição é o Emerson meia dúzia, jogou para dentro da grande área, teve o desvio, chega por ali recuperando a equipe do Anápolis, tenta sair jogando agora com o Lucão, na meia-lua, próximo da grande área, na roubada de bola, faz a ligação para o campo de ataque na ofensiva, chega na dividida por ali o Alan Santos, ele domina essa bola, recua para o goleiro Andrei, faz a defesa e vai fazer a reposição do jogo. Chamou, falou Pedro Lino. No YouTube aqui, o Luiz Carlos da Silva está acompanhando a gente, o José Maduro também, e o Marco Mariano manda assim: manda embora esse eterno auxiliar. Aí então a galera interagindo, participando, faça que nem eles. Danão mandou sua mensagem? Mande, interage, comente de onde você está acompanhando, para quem vai sua torcida e participe também da enquete. Quem vence o jogo de hoje? Seja o nosso comentarista virtual e segue a gente. Por aqui vem Guarani trabalhando essa bola no campo de ataque, recuando pelo camisa número 8, Caio Melo. Joga no campo defensivo, virando lá pela ponta direita agora com o Alisson. É ele quem passa pela linha que divide o gramado, marcação implacável da equipe do Anápolis. Vem caindo pelo lado esquerdo agora com o Caio Melo, trabalhando na infiltração, chegou o corte da equipe do Anápolis, sai jogando agora com o Veroni, abre pelo lado direito, chega na profundidade por ali com o Kaique, roubada de bola da equipe do Guarani, sai jogando agora com o Alisson, vem na profundidade pelo lado esquerdo, ligação pro Bruno Santos, roubada de bola da equipe do Anápolis, essa bola volta em domínio da equipe do Guarani, dessa vez do campo defensivo, trabalhando agora lá pelo lado direito com o Rafael, ele está próximo ao círculo que divide o gramado, companheiro de equipe, tá difícil infiltrar nesse campo defensivo do Anápolis, abre pela ponta esquerda, tentou fazer a jogada com o Bruno Santos, a bola foi forte demais, saiu para lateral, é arremesso em favor da equipe do Anápolis. 19 minutos jogados até aqui, meu caro Pedro Lino. O Guarani não tá conseguindo se infiltrar na defesa, hein? O Guarani vinha bem, o Daniel, só que tomou o gol, sentiu. 19 minutos do primeiro tempo, agora o Guarani sem o Marcelo Fernandes na beira do gramado com o Marcelo Copertino, tenta achar o empate, depois em busca da virada, só que por enquanto o Anápolis merecendo essa vitória. Vem por aqui trabalhando a equipe do Guarani no campo de ataque pelo lado direito. Infiltração na meiuca da grande área ali com o Diego Torres. Não conseguiu o domínio da bola, ela volta pelo lado esquerdo, agora em posse de bola da equipe do Anápolis. Chegou na dividida por ali, agora com o Emerson, roubada de bola, chegou por baixo no carrinho, sem falta, disse o árbitro do jogo. Tenta sair jogando na meiuca, trabalhando pelo lado esquerdo. Tá parado o jogo, com falta não dá, com falta não pode. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Por aqui já decorridos 20 minutos do primeiro tempo até aqui. 13ª rodada da Série C e no Jonas Duarte está assim. Anápolis tem 1, Guarani não tem nada, Pedro Lino. Nos aflitos pela Série C, o Náutico vai empatando com o Caxias em 0-0. E pela Copa América Feminina, a Argentina vai ganhando do Peru por 1-0. E às 9 horas da noite teremos Chile e Equador. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo nos canais Futebol Interior. Hoje comigo, Pedro Lino na reportagem, Daniel Rinaldi nos comentários. É a equipe Futebol Interior levando para vocês as emoções na 13ª rodada, no estádio Jonas Duarte. Por aqui, Guarani vai vencendo parcialmente no placar de 1-0. Melhor dizendo, a equipe do Anápolis vai vencendo no placar de 1-0. A equipe do Guarani, vem a equipe do Anápolis trabalhando essa bola
bola pelo lado direito em profundidade. Tentativa era para o Kaique, chegou o desvio de cabeça, jogando para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Anápolis. Quem vai fazer essa reposição agora é o camisa número 2, o Fábio. Vai pegar a força e vai jogar para dentro da grande área, e foi isso que ele fez. Jogou para dentro da pequena área, teve o desvio de cabeça. A bola ainda tá viva dentro da grande área. Sobrou pelo lado esquerdo, trouxe no meio de 2, chegou o corte por baixo do Alisson. Jogou pro mato a bola do campeonato, não quis saber de brincadeira. É novo lateral para a equipe do Anápolis aos 21 minutos, quase 22 dessa primeira etapa. O Anápolis pressiona demais a equipe do Guarani. Arremesso lateral já feito agora com o camisa número 2, o Fábio. Chegou na dividida por baixo ali agora o Isaac na roubada de bolas. Teve falta de seu árbitro do jogo. Jogo parado no Jonas Duarte. É falta para a equipe do Anápolis, ô Pedrolino. Isso mesmo, jogo parado no Jonas Duarte. É falta pro Anápolis. 22 minutos do primeiro tempo. 1-0 pro Anápolis. Quem vai cobrar essa falta, Daniel? Camisa número 6 do Anápolis, o Verrone. E tem mais um jogador também lá que eu não consegui adivinhar quem é. Deve ser o Kaique. Na verdade é o Lucão, viu? É o Lucão e também o Verrone. Verrone deixou, vai Lucão para cobrança com a perna direita, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça, vem na roubada de bola ali pelo lado direito. Domínio da equipe do Anápolis pelo lado esquerdo, jogou para dentro da grande área em profundidade, a bola ainda tá viva. Vem no bate e rebate a equipe do Guarani, tenta roubar essa bola. Kaique arrisca de longe, de perna canhota na defesa do Andrei. Chegou no bate e rebate, domínio de novo da equipe do Anápolis pelo lado direito. Roubada de bola no meio de 2, ninguém consegue roubar essa bola, é brincadeira. Agora sim saiu para lateral. Tá marcado arremesso para a equipe do Guarani, mas que sufoco, a zaga não se entende, Pedrolino. Sufoco agora do Anápolis, o goleiro do Guarani fez boa defesa, o Andrei. Depois o 21, o Cadu chutou, o Andrei fez boa defesa de novo. 23 minutos e o Piero, 29, mandou aqui. O Piero, o Albert criou asas, mudou de empresa e eu tô cobrindo do Gustavo Marques, que está doente. Estimo melhoras para ele. E o Daniel, que é o repórter, hoje está narrando. É, meu amigo, aqui todo mundo se ajuda. Arremesso lateral para a equipe do Guarani. Quem vai fazer a reposição é o Emerson. Busca o campo de ataque, foi forte demais, não apareceu ninguém da equipe do Guarani. Domínio volta para a equipe do Anápolis. Recua para o goleiro Paulo Henrique, ele com a perna direita, procura alguém desmarcado. Preferiu o chutão lá para frente, buscando o campo de ataque pelo lado direito. A tentativa era para o Kaique, ela foi forte demais saindo para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Guarani. 24 minutos já decorridos desse primeiro tempo. Anápolis 1, Guarani 0. E o comentário é dele, Daniel Rinaldi. Que esperar desse jogo nessa sequência, hein, meu amigo? Tem que ter sabedoria, esfriar a cabeça. No último lance na área do Guarani, que o Andrei fez boa defesa, a bola bateu na mão dos dois jogadores do Anápolis uma vez só. E aí, não sei se o juiz não percebeu, o bandeirinha na frente dele. Podia causar confusão se fosse gol. Fazendo a leitura tática aqui, nós vemos que o Alisson 2, ele está fazendo o terceiro zagueiro uma espécie de dobra na esquerda. E o lateral direito é o Luiz Miguel, que está jogando um pouco mais plantado. O Guarani precisa se acertar e principalmente o seu Diego Torres, que foi feito um esforço para contratá-lo, aparecer mais para o jogo. Só a bolinha de lado não dá. Ele é o cérebro pensante aí da equipe. Precisa colocar o Brunão na cara do gol. O Guarani tá nervoso. Arremesso lateral para a equipe do Guarani, jogou para dentro da grande área, não tinha ninguém. E ela volta para o campo defensivo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani no campo de ataque pelo lado esquerdo. Tentativa de profundidade, a ligação era para o Emerson, foi forte demais, saiu para a lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. Fez o arremesso para dentro da grande área, sobrou com perigo, arrisca de longe. Pegou muito embaixo da bola por ali o Cadi, estreando, tá com faro de gol, tá querendo marcar o dele, desperdiça o ataque o Guarani, ô Pedrolino. Bate cabeça da zaga do Anápolis, sobrou pro Cadi, o Guarani tá reclamando bastante de um pênalti agora, o Cadi chutou, apenas tiro de meta pro Anápolis, segue 1-0 pro Anápolis no Jonas Duarte, goleiro Paulo Henrique na bola.
Bora dali para não tomar ali 26 minutos jogados do primeiro tempo. Tiro de meta já cobrado para a equipe do Anápolis, ligação direta para o campo de ataque. Tentativa para o Jafinho, chegou por baixo na roubada de bola, a equipe do Guarani não conseguiu domínio. Vem pelo lado esquerdo agora com o Kaique, jogou para dentro da grande área, o desvio para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Que sufoco, Pedro Lino! Quase o segundo gol do Anápolis, o goleiro Andrei reclama bastante com a zagueirada do Guarani. Tiro de... na verdade é falta, o juiz deu impedimento, é falta, cobrança de impedimento pro Guarani. 1-0, a bola já está rolando, Daniel. Tá certo, bola já em jogo, vem trabalhando a equipe do Guarani no campo de defesa. Sai jogando por ali agora com o Alisson, ele procura um companheiro de equipe desmarcado, não aparece ninguém, ele recua pro Alan Santos. Vira essa bola pelo lado direito com o Rafael, passa a linha que divide o gramado, já está no campo de ataque. Chega na profundidade agora com o Diego Torres. Roubada de bola, chegou por baixo a equipe do Anápolis que vem no contra-ataque. Vem caindo pelo lado esquerdo, tentou fazer a ligação, não se comunicou direito, a bola volta em domínio da equipe do Guarani. Chega por baixo com o Rafael fazendo o corte de ligação. Chegou na zaga por ali, recuando essa bola para o goleiro Paulo Henrique, que sai no chutão com a perna canhota buscando do campo de ataque. Daniel. A bola foi forte demais, chegou no desvio, saiu para lateral e arremesso em favor da equipe do Anápolis. Chamou, falou, Pedro Lino. Neste momento, com a vitória do Anápolis, o Anápolis está subindo para a 17ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento com 13 pontos ganhos. O Guarani estaciona na 12ª com 16 e no outro jogo o Náutico é o 8º com 18 pontos e o Caxias é o líder com 28 pontos. Aí então a análise e as informações precisas em cima do lance do Pedro Lino. Esse resultado é muito bom e favorável para a equipe do Anápolis. Vem trabalhando a equipe do Guarani em profundidade pelo lado esquerdo agora com o Bruno Santos. Vem na ponta canhota, tem dois em cima dele na marcação. Ele jogou em cima do Igor Souza, que vai para a linha de fundo. É escanteio para o Guarani, o primeiro escanteio do jogo aos 28 minutos, ô Pedro Lino. Primeiro escanteio do jogo para a galera que aposta em escanteios, muito ruim de escanteio nesse primeiro tempo, Daniel. O Guarani tenta o empate, 28 minutos, quem vai cobrar o escanteio é ele, o craque da camisa 10, Diego Torres. Bora dali para não tomar ali, é o primeiro escanteio do jogo, o primeiro da equipe do Guarani. É pelo lado esquerdo, vai Diego Torres com a perna canhota. Vai mais um lá para marcação, vai sair jogada ensaiada, jogadores agrupados dentro da pequena área. Autorizou, vai vir drone na área. Diego Torres com a perna canhota, jogou na meia-lua, chegou de primeira por ali o Caio Melo. Pegou nessa bola na zaga, ela volta pela intermediária. Chegou no corte na dividida, melhor para a equipe do Guarani, chegou por baixo ali com o Alisson, jogando essa bola muito longe para a meta do gol do Paulo Henrique. Vai para a linha de fundo, o jogo está parado, tiro de meta para a equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Daniel. Chamou, falou, Pedro Lino. Manda um abraço pro Leonardo Turati, parceirão meu que trabalhou comigo no Poupa Tempo. Está ligado em Guarani e Anápolis e Guarani aqui no Futebol Interior. Aí então, um super abraço de toda a equipe dos canais Futebol Interior. Por aqui vem trabalhando a equipe do Anápolis pelo lado esquerdo, dessa vez quem vai por lá é o Kaique. Chegou na dividida no mano a mano, chegou por baixo. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, ô Pedro Lino. Mais uma falta na partida, o jogador do Anápolis está caído. É o camisa número 5, o André. Ele que está amarelado. Não, camisa número 15 que caiu. O 15 é o Kaique. Quem caiu foi o Kaique. Vamos ver, falta pro Anápolis. Reclama bastante para dar outro cartão amarelo pro Guarani. Segue 1-0, é falta perigosa pro time de Goiânia. Falta perigosa pelo lado esquerdo. Goiás. Para a equipe do Anápolis. É pelo lado esquerdo, é cobrança de falta. Vai chuveirar na meta do goleiro Andrei. Jogadores agrupados dentro da grande área, vai todo mundo correr para a meta. É lance perigoso para a equipe do Anápolis. Guarani, goleiro Andrei tá muito preocupado. Coloca apenas 3 homens na barreira, mas tá distante, viu? Tá distante, não tá tão perto não, mas vai jogar para dentro da grande área. Vai sair jogada da equipe do Anápolis buscando o segundo gol nesse primeiro tempo. Autorizou o árbitro. Vai com a perna direita. Jogou para dentro da grande área o desvio de cabeça da equipe do Guarani. Pode sair jogando essa bola melhor para o Verrone. Recupera para a equipe do Anápolis. Trabalha na profundidade pelo lado esquerdo. Chegou no mano a mano em cima dele o Isaac. O jogo está parado.
Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Já decorridos 31 minutos do primeiro tempo até aqui, 13ª rodada do Brasileirão Série C, e no Jonas Duarte está assim: o Anápolis tem um, o Bugre não tem nada, Pedro Lino. Também pela 13ª rodada do Brasileirão da Série C, o Náutico vai empatando em 0-0 com o Caxias. Já finalizado pela Copa América Feminina, a Argentina ganhou do Peru por 1-0, e às 9 horas da noite teremos Chile e Equador. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, massofuxo do Rádio Esportivo Brasileiro autorizou a cobrança de falta. Verrone com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, ela bateu no rebote, passa por cima da meta, e o goleiro Andrei apenas acompanha. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Segue no placar Anápolis 1, Guarani 0. Reposição de bola já feita pelo arqueiro. Jogou para o campo de ataque, buscava na ponta o Isaac, mas foi forte demais. Chega fácil para o goleiro Paulo Henrique fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui vem trabalhando a equipe do Anápolis na cobrança de falta lá do campo defensivo com o Fábio. Com a perna direita tentou fazer a ligação para o campo de ataque, ela foi forte demais, chegou no desvio da equipe do Guarani, arremesso lateral para a equipe do Anápolis. Fábio faz a reposição, joga para dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária com o Jefinho. Tentou na dividida, ficou fácil para o goleiro Andrei fazer a defesa. 33 minutos passados desse primeiro tempo. Posse de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Vem trabalhando essa bola com Alan Santos. O técnico Gabardo Júnior da equipe do Anápolis analisa muito a equipe adversária, que vem trabalhando no campo de ataque pelo lado esquerdo, tentativa de infiltração por camisa meia dúzia. O Emerson, a bola foi forte demais, não conseguiu o domínio. Sai para lateral e arremesso em favor da equipe do Anápolis. Ô meu caro Rinaldi, o Guarani não consegue se infiltrar. Qual é o seu raio-x desse primeiro tempo até aqui? O Guarani está caindo na pilha aí no jogo do Anápolis, que é fazer linhas defensivas para sair em contra-ataque. É um time muito limitado mesmo, só que está caindo na pilha. O Guarani não consegue armar nenhuma jogada, está ficando nervoso, e é tudo que o Anápolis quer. Precisa realmente do Diego Torres, o Brunão entrar no jogo, o Caio Melo, e para o segundo tempo mudanças, né? Coloca um lateral direito de ofício mesmo, deixa um lateral esquerdo só, porque o Alisson é destro, está fazendo aí uma espécie de terceiro volante e segundo ajudante aí do Emerson. Não tá dando resultado. Então precisa mudar urgentemente, e principalmente a postura, né? O Guarani não chegou nenhuma vez com perigo. Tá certo, por aqui vamos para a cobrança de falta. Vai Caio Melo para a cobrança. Deixou o Diego Torres. É ele quem vai com a perna canhota jogar para dentro da meta. Jogou lá para dentro no campo de ataque. O desvio chegou por cima. A zaga do Anápolis. A bola vem sobrando na intermediária de novo com Caio Melo. Trabalha essa bola pela ponta direita. Marcação implacável em cima dele do Emerson. Não teve outra opção senão recuar essa bola um pouco mais atrás pro Alisson, que com a perna canhota faz a ligação pro campo de ataque. Vai forte demais para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ô Daniel, diga. Só mandar um abraço pro CJC. Quem conhece sabe, que conhece CJC, né, Eduardo Bolacha? Vulgo Carlos Corsato deve estar ouvindo a gente. Um grande abraço, tamo junto. Tá certo, um grande abraço pro Carlos Corsato, ligado na transmissão dos canais Futebol Interior. Por aqui, arremesso lateral para a equipe do Anápolis. 35 minutos já jogados desse primeiro tempo, segue no placar. O Galo tem um, Bugre não tem nada. Arremesso lateral pelo lado esquerdo, joga no campo de ataque pelo lado esquerdo, na dividida, ligação para o Cadi. Chegou por baixo na roubada de bola a equipe do Guarani, que sai jogando agora com o Diego Torres. Tenta passar essa bola na linha que divide o Anápolis, mas o Anápolis já voltou para o campo defensivo todo, meu amigo. Não tá fácil para a equipe do Guarani. Tentou fazer a ligação de novo pelo lado direito, agora na ofensiva era a tentativa, era para o Jefinho. Correu demais a bola, só pegava ela se tivesse lá ontem. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Segue no placar Anápolis 1, Bugre tem 0. Meu caro Pedro Lino,
Tá faltando se encontrar o Bugre no campo, ô Pedrolino. Isso mesmo, o Guarani tá apático na partida, parece que tá nervoso depois da expulsão do Marcelo Fernandes. Como o Rinaldi falou, o Bruno Santos ainda não se encontrou na partida junto com o Diego Torres. O Caio Melo também sumido na partida e vem Guarani no ataque. Fez o arremesso pra dentro da grande área, o desvio de cabeça do Bruno Santos. Passa com perigo da meta do Paulo Henrique. O arqueiro fez apenas golpe de vista. Foi mais uma chance do Guarani, quase o gol do empate, Pedrolino. Belíssimo cruzamento do Emerson. Não, na verdade do Alisson. O Alisson cruzou, o Bruno Santos cabeceou. Apenas tiro de meta, 1-0 pro Anápolis. Jonas de Freitas. Bora dali pra não tomar ali 37 minutos jogados. Anápolis vai vencendo a parcial por aqui. Vai vencendo no placar de 1-0, ganhando 3 pontos, jogando dentro de casa no estádio Jonas Duarte. 3 pontos preciosos que tira ele da lanterna pra 17ª posição do Z4. O Guarani fica estagnado na 12ª. Por aqui vem Anápolis com domínio da bola pelo lado direito. Chegou no carrinho por baixo, agora em cima do Kaique. O árbitro disse dessa vez que não foi nada. Segue o jogo. O Anápolis tenta fazer a infiltração. Chegou no desvio da equipe do Guarani, essa bola volta de novo no campo de defesa, apenas acompanha a saída de bola o jogador camisa número 2, o Fábio, da equipe do Anápolis, e é ele quem vai fazer a reposição do jogo, procura alguém desmarcado, joga lá pro campo de ataque com toda a sua força, chegou no mano a mano na dividida, por ali faz o desvio de cabeça, o Alisson tenta recuperar essa posse de bola para a equipe do Guarani, eu disse tenta porque o Anápolis já fez essa roubada de bola, tentou fazer a ligação pelo lado direito, vem o Guarani recuperando a posse de bola, tenta sair jogando, saiu errado com o Diego Torres, volta em domínio para a equipe do Anápolis, tenta sair jogando pelo lado direito agora com o Kaique, na dividida, roubada de bola, chegou na categoria por ali o Bruno Santos, vira essa bola lá pelo lado direito em profundidade, é a vez do Guarani chegar no ataque, próximo à grande área, na dividida, trouxe um pouco mais atrás agora para o Cadi, ele domina essa bola, trouxe com a perna canhota, procura alguém desmarcado, chegou como opção agora o Rafael, devolução de novo na profundidade pelo lado direito, pode rolar a bola de infiltração, chegou por baixo no desvio, vai saindo para lateral. É arremesso lateral para a equipe do Guarani. Já fez a reposição de bola em jogo. Tem pressa a equipe bugrina. Toca um pouco mais à frente agora com o Cadia. Ele quem vem ajudar na marcação no campo de ataque. Vem na dividida a equipe do Anápolis toda no campo recuado. Virou essa bola pelo lado esquerdo. Chegou na dividida ali com o Emerson. Dominou essa bola na categoria. Trouxe um pouco mais recuado para o camisa número 2, o Alisson. Vai dominando, vai valorizando a posse de bola. Trouxe de novo pelo lado esquerdo, de novo com ele, o Emerson. Cruzamento para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo e vai caindo lá pelo lado direito. Arremesso lateral pro Anápolis. O Guarani quase chega ao gol do empate, ô Pedro Lino. O Guarani quase chega ao gol de empate. Cruzamento do camisa número 6, Emerson. E tava lá o Brunão. O Bruno Santos quase acertou no gol do Paulo Henrique. Respondendo o Piero 29, eu gostaria sua também, Rinaldi. Pedro Lino, você acha que o Bugre permanecerá mais uma temporada na Série C? Ou é muito cedo para falar isso? Eu acho que é muito cedo, porque com as contratações pontuais que o Rômulo Amaro fez, o Guarani está jogando bola e tem chances de classificação e, consequentemente, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo passa por esse jogo, tem que fazer pontos aqui. O ideal é a vitória, porque faltarão 6 rodadas e um é imprevisível, que é o derby, né? 5 rodadas nas quais 2 aí serão fora. Então é imprescindível esse jogo aqui. O Guarani deu uma melhorada, começou a trocar o passe, inversão de jogo. É assim que vai penetrar. Só no chutão é muito difícil, porque você pega a defesa de frente e os caras estão rebatendo. Vai consagrar aí os cabeça de bagre do Anápolis. Então calma, tranquilidade, sai tocando a bola, faz inversão de jogo, cruzamento, o Luiz Miguel lá tá aparecendo bem na direita e o Emerson na esquerda. Mas não pode apavorar, tá dando muito espaço também no contra-ataque. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No último tempo do primeiro tempo, agora eu vou. Já decorridos 40 minutos do primeiro tempo até aqui, 13ª rodada do Brasileirão Série C, e no Jonas Duarte está assim. O Anápolis tem 1, o Guarani não tem nada, Pedrolino. É isso mesmo, Daniel, além de Anápolis 1-0 no Guarani, o Náutico vai empatando em 0-0 com o Caxias nos aflitos. E às 9 horas da noite a bola rola pela Copa América Feminina para Chile e Equador. Por aqui vem a equipe do Anápolis arriscando de longe.
Que golaço, é lona! Gol! É do Anápolis! É do Galo, é do Galo, é do Galo! Numa bobeada da zaga, trouxe por dentro, arriscou de longe na cavadinha e abriu espaço, ele bateu, cobrindo o lado esquerdo do goleiro Andrei e empurrando para o fundo das redes. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 40 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar. André amplia a vantagem. E agora no super placar dos canais Futebol Interior tá assim. O Anápolis tem 2, o Guarani não tem nada, Pedrolino. E o Anápolis amplia na partida. Que golaço do André. De fora da área ele arriscou. O goleiro André estava perto da linha do pênalti. 2-0, que falha do goleiro André em Rinaldi. Falhou, por mais que o rapaz pegou bem na bola, foi uma falha realmente muito adiantada, né? O goleiro trabalha adiantado, mas nem tanto assim. Falhou e tá pagando caro. O pior jogo aí do Guarani na Série C e tá reabilitando um morto, né? Tá colocando aí o Ajinomoto de novo no campeonato para sair do rebaixamento. Um time com uma única vitória só. Para você ver como o futebol é. Guarani, como eu disse no início, é favorito, mas não encaixou seu jogo. Então precisa de mudanças aí assertivas. Tira o Caio Melo, coloca o Giovani, sugestões aqui, né, pro Marcelo Fernandes e pro Cupertino no intervalo. Coloca o Mirandinho, o Gabriel Silva, tem que fazer alguma coisa. Do jeito que tá aqui, não vai sair nada. Perdendo de 1 já estava intranquilo, agora imagina dando espaço, perdendo de 2. Como eu disse, mais uma vez, para um time extremamente limitado. 43 minutos jogados do primeiro tempo, reta final do jogo. Daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa com os acréscimos desse primeiro tempo. E daqui a pouco também tem o show do intervalo com análise e o comentário do Daniel Rinaldi aqui nos comentários dos canais Futebol Interior. 43 minutos, tem palpite de acréscimo, Pedrolino? O juiz deve dar umas 3, mais 4 no máximo. Vamos ver aí, Daniel, já tem Anápolis no ataque de novo. 44 minutos chegados agora à reta final do jogo. O Anápolis vai vencendo num placar parcial de 2-0 contra a equipe do Guarani. Resultado muito bom e favorável para a equipe do Galo, que vai saindo da lanterna para a 17ª posição. Vem por aqui a equipe do Anápolis atacando pelo lado esquerdo. Chegou na dividida por ali, tenta recuperar, sair jogando essa bola com camisa número 5, Cadi. Essa bola tá no alto, ninguém domina, ninguém bota ela no chão e diz ela é minha. Ela volta de novo no campo defensivo agora da equipe do Anápolis, que recua essa bola um pouco mais atrás pro goleiro Paulo Henrique. Ele sai jogando no chutão com a perna direita, buscando a ligação pro campo de ataque. Chegou na dividida por ali a equipe do Guarani, que tenta sair jogando na dividida. O jogo está parado, está marcada a falta em favor da equipe do Guarani, que tem pressa na cobrança. Joga essa bola virando pelo lado esquerdo agora com o Alisson na linha que divide o gramado. Procura alguém desmarcado. Trouxe por dentro a opção agora. Quem chegou por ali foi o Caio Melo. Ele vira essa bola lá pelo lado direito, contrariando a opção ali do Cadi. Vem na profundidade, é o Guarani no mano a mano, jogou pra dentro da grande área, lance perigoso, chegou na dividida o Igor Souza, mais defendendo 5. A equipe do Anápolis, e acrescentou quanto, Pedrolino? Mais 5, vamos até 50 minutos neste primeiro tempo. Acrescenta mais 5 minutos o árbitro Marcelo Ruda Nives Ramos da Costa. Vamos até os 50 minutos da primeira etapa. Por aqui o Guarani tá no ataque, vem trabalhando pelo lado direito, precisa de um golzinho nesse primeiro tempo, fez o cruzamento pra dentro da grande área, sobe o desvio, a bola vem voltando, bateu na costa do Bruno Santos e ela volta na intermediária. Chegou no corte por baixo por ali com o Igor Souza. Com a perna canhota buscou o campo de ataque. O jogo está parado, está marcada a falta. Falta em favor da equipe do Anápolis. 45 minutos já jogados, faltam 5 para terminar. Meu caro Rinaldi, um breve comentário. O que vai precisar ser feito para esse segundo tempo? Precisa dar uma chacoalhada no vestiário. Isaac não apareceu para o jogo, tem que ser substituído. Coloca o Cicinho de ofício na lateral direita mesmo. O Mirandinha aí para fazer uma fumaça e até mesmo o Gabriel Silva. E eu entraria com o Giovani também no meio, no lugar do Caio Melo.
Cadi também, que muito se esperava, não fez o combate. Ou seja, time totalmente perdido, desorganizado. Parece até que entrou com um salto alto e a consequência tá aí, né? Tem que correr atrás do lucro agora. Bora dar-lhe pra não tomar ali. 46 minutos, quase 47. O tempo tá passando. Faltam 3 minutos agora para terminar. 4 minutos, quase 3. Para terminar o primeiro tempo. Arremesso lateral pro Anápolis no campo de defesa. É tudo que a equipe mandante quer. Gastar o tempo, valorizar a posse de bola. Vai fazer a reposição por ali o Lucão no campo defensivo, buscando o campo de ataque. Chega na dividida no mano a mano, tá no campo ofensivo, tentou virar por cima dele ali o Kaique, mas chegou por baixo o Rafael, recuperando a posse de bola para a equipe do Guarani, que sai jogando com o goleiro Andrei com a perna direita, faz a ligação para o campo de ataque, a tentativa era para o Emerson, a bola forte demais, chegou no desvio por ali o Fábio, jogando para a lateral, é arremesso de novo para a equipe do Guarani. Ô Pedrolino! A equipe do Guarani parece que sentiu os 2 gols e também a ausência do técnico Marcelo Fernandes, hein? O Guarani já tinha sentido no primeiro gol, Daniel. A expulsão do Marcelo Fernandes ajudou bastante. Lá vem Bugre no ataque. Vem trabalhando pelo lado direito, tentativa de ligação para o campo de ataque. Chegou no cruzamento, chegou a roubada por baixo. Melhor para a equipe do Anápolis. Sai jogando no contra-ataque pelo lado esquerdo. Chegou na dividida, recupera por ali agora o Luiz Miguel. É ele quem domina pela equipe do Guarani. Tem jogador do Anápolis no chão e o jogo tá seguindo. Diego Torres vira pelo lado esquerdo. Chega nos pés do Emerson com a perna canhota. Jogou para dentro da grande área. Futebol interior. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedrolino. Cruzamento do lateral do Guarani, a bola foi pra fora, o Paulo Henrique só olhou e saiu várias faltas nesse primeiro tempo, faltas feias que mereciam mais cartões amarelos, só que o árbitro Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa do Distrito Federal economizou e só temos um amarelo tirando o vermelho do Marcelo Fernandes. Tudo isso vai ser comentário logo mais no show do intervalo dos canais Futebol Interior, com análise e os comentários do Daniel Rinaldi, hoje aqui no microfone dos canais Futebol Interior. 48 minutos, quase 49. Estamos entrando no minuto final do jogo deste primeiro tempo. O Guarani vai conhecendo a derrota parcial contra a equipe do Anápolis, o lanterna da competição que só tinha vencido um jogo até aqui. Tiro de meta já cobrado pelo Andrei. Chegou no campo ofensivo pelo lado esquerdo, a tentativa era com Bruno Santos. Roubada de bola por ali da equipe do Anápolis, chegou no chutão, o Lucão com a perna direita, fez a ligação para o campo de ataque, a bola saiu para a lateral. É novo arremesso para a equipe do Guarani. 49 minutos, último minuto do primeiro tempo. Arremesso lateral, quem vai fazer a reposição é o Emerson pela equipe do Guarani. Procura o companheiro de equipe desmarcado, joga com toda a força, tentou buscar agora com o Bruno Santos, ele tentou de primeira. Roubada de bola da equipe do Anápolis, não deu certo. A jogada do Guarani, recua essa bola lá com o Igor Souza, com a perna canhota, tentou fazer a ligação, buscando lá na frente, dividida da equipe do Guarani, que recupera a posse de bola e sai jogando no campo de defesa. Quem chega por ali agora é o Caio Melo. Ele vira essa bola na ponta direita, procura alguém desmarcado, chega na aproximação por ali o Rafael segura essa bola, domina, valoriza a posse de bola, vira na ponta canhota, próxima linha que divide o gramado, passa pro campo ofensivo agora o camisa número 2, o Alisson, muito marcado ali pelo Jefinho, teve outra opção a não ser o Alan Santos, sai jogando no campo defensivo pelo lado direito na infiltração, trouxe por dentro, próximo ao círculo central, vai gastando tempo como pode, parece que o Guarani também já jogou a toalha nesse primeiro tempo, trouxe por dentro, vem trabalhando recuado de novo pro Alan Santos, no meio do gramado, trabalha essa bola pelo lado direito, chega nos pés do Rafael, ele tenta infiltração, no momento em que apita fim de papo no primeiro tempo. Fim de papo no estádio Jonas do Hart, 2 para a equipe do Anápolis, 0 para a equipe do Guarani, e o show de reportagem é todo seu, Pedrolino. Fim de primeiro tempo, as duas equipes já vão saindo do gramado, conversando com o Marcelo Rudá. O Guarani começou bem esse primeiro tempo, só que sentiu o gol e automaticamente depois sentiu a expulsão do Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes que terá que conversar bastante com o elenco agora no intervalo, né? E o auxiliar técnico Marcelo Copertino não pode fazer nada, já que o Marcelo Fernandes foi expulso. E lembrando que no banco de reservas, Daniel, do lado do Guarani tem Fred, Lucas Justin, Cicinho, Diogo Silva, Matheus Sarará, Renan Castro, Giovani, Kelvin, Cauã Santos, Mirandinha e Gabriel Silva. E do lado do Anápolis, Ravel, Márcio Defende, Victor,
João Felipe, Guilherme, Fernandinho, Samuel Michels, Igor Cássio, Rafael Mineiro, Borim e Cardoso. O Guarani tenta o empate para se aproximar. Vamos ouvir o jogador do Guarani, Bolacha? Começou nervoso, primeira entrada, eu acho que já no primeiro minuto de jogo, nem sei quanto tinha já para expulsão clara ali. Chegou com os 2 pés por cima e a gente não tem o que fazer, né, cara? Mas agora a gente tem que mudar e ir pra cima, a gente vai buscar esse empate aí no segundo tempo. Tá aí o Caio Melo falando no microfone. Daniel, o que você achou desse primeiro tempo? Rinaldi. Concordo com ele. Realmente, né, a primeira entrada seria um vermelho e mudaria a história do jogo. Porém, as coisas não voltam e não serve como desculpa, né? O Guarani não jogou nada, um futebolzinho horroroso, time apático, sem nenhuma criação. O Brunão toda hora buscando o jogo, o Brunão fazendo lançamento, atravessando uma ponta a outra do gramado, porque a bola não chegava até a ele. Ou seja, tomou o gol, calma, tranquilidade, o Guarani é um time experiente. Está jogando com um time inferior tecnicamente, mesmo fora de casa, mesmo com um gramado aparentemente muito ruim. Quando trocou um pouco de passe, teve um pouco de lucidez, conseguiu aí 2 boas jogadas, mas só. Mas não pode viver disso somente, né? Então, muito pouco, várias peças se esconderam, Isaac pouco tocou na bola, só cercou. Essa invenção do Alisson aí, o destro, jogando do lado esquerdo, não funciona. Tem que trocar já, colocar um lateral de ofício. Eu voltaria aí com o Cicinho, até o Giovani para ajudar o Torres no meio campo. E uma mudança de postura e de atitude. Agora o time do Anápolis vai jogar todo recuado no segundo tempo, esperando, picotando o jogo. Aquele tipo de antijogo que nós conhecemos, né? Aí mais uma vez precisa da inteligência do jogador para ter calma, ter tranquilidade. Mas pior partida do Guarani na Série C que eu assisto. Eu vi todos os jogos, hein? Mesmo no início, naquelas 3 primeiras derrotas. Pior que no começo lá, né? Pior que no começo, o futebol apresentado. Futebol muito ruim, muito apático, o jogador se escondendo. Isaac não merece a titularidade hoje. Ou seja, precisa mudar essa postura para um time que almeja a classificação no G8. Como eu falei no início, esse jogo é um divisor de águas. Depois vão restar 6, sendo um que é o derby, que é um resultado imprevisível, como nós vimos aí ao longo dos últimos anos. Ou seja, se quer classificar, tem que mudar a postura e vir com tudo no segundo tempo. Mas é para mudar já, não é para esperar 10, 12, 15 minutos para depois trocar. E eu imagino que é isso que vai acontecer. O Bruno Santos pareceu ser bem apagado nesse primeiro tempo, né, o Rinaldi? A gente se espera muito do camisa 9 no jogo de importância como esse para a equipe do Guarani, que estava valendo o acesso ali já para o grupo do G8, e a gente vê um Bruno Santos bem apagado no jogo de hoje. Foi, realmente, mas ele é o único que busca o jogo, você vê a preocupação dele. Ele teve que ir até a bola não estava chegando até ele. Teve 2 cruzamentos que ele não alcançou, mas é um centroavante matador, um ótimo jogador aí, e ele está fazendo o lançamento, ou seja, está tudo errado, né? Precisa ser consertado, analisar taticamente o time, voltar aí no feijão e arroz. Essas invenções aí no jogo do Retrô deu certo. Agora não, tá dando errado, tem que mudar, tem que trocar. Até porque todo mundo já conhece a pegada, né, do Guarani. Conhece o estilo do Marcelo Fernandes, faz um ótimo trabalho, mas não pode ser expulso, né? O time precisa dele. Eu entendo a reclamação. Primeiro que era uma expulsão, segundo que um pênalti aí, no mínimo duvidoso, para dizer que não foi. Então, claro que o treinador fica aí nervoso, mas eles conhecem como é a arbitragem brasileira. É ruim. Dá para perceber, infelizmente, que o rapaz aí precisa de muita rodagem ainda e não está bem hoje. Então, você reclama normal, mas se for assertivo, com certeza você vai ser expulso e desfoca no próximo jogo também. Lembrando que o Guarani recebe o Náutico, um concorrente direto aí na sexta-feira aqui no Brinco. Então, você vai perder mais 2 desfalques, certo. E você acredita, o Rinaldi, que a ausência do Marcelo Fernandes ali, logo no início do primeiro tempo, contribuiu para essa derrota parcial até aqui? Contribui, não é o principal motivo, né? Quando o jogador não vê o seu comandante lá, ele sente um pouco a falta. Mas a postura do time, um time intranquilo, nervoso. Em certos momentos do jogo, o Anápolis tomou conta e poderia ter feito mais gols em contra-ataque aí, dando muito espaço, falha na cobertura. Eu estou vendo o Lucão sair direto para o ataque também,
Quem vai fazer a cobertura aí um eventual contra-ataque, né? E não adianta você chutar de longe, como fez aí o Cadi, não ia fazer um gol dali. A melhor opção seria o passe na direita. Então nós vimos uma intranquilidade no time nesse primeiro tempo. Time nervoso e irreconhecível, eu diria. Mesmo com esses dois lances aí polêmicos. Tá certo, esse é Rinaldi, comentarista hoje aqui dos canais Futebol Interior. Vamos para um breve intervalo, Bolacha. Daqui a pouquinho a gente volta com as emoções do segundo tempo de até aqui, Anápolis 2, Guarani 0. É rapidinho, a gente vai e volta, não sai daí, voltamos já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias, aqui de volta, depois de um break rapidinho com toda a equipe dos canais Futebol Interior, já chegando aqui do meu lado, o Rinaldi, comentarista hoje do jogo de até agora Anápolis 2, Guarani 0. Esperamos que o Guarani faça um bom trabalho de estruturação, porque ele já encontra lá dentro dos vestiários o seu técnico Marcelo Fernandes, que com certeza vai fazer algumas modificações aí para o jogo do segundo tempo. Meu caro Rinaldi, 2-0 para uma equipe que vem de uma lanterna da competição, com apenas um jogo vencido até aqui, 7 empates, 4 derrotas. Com essa vitória parcial sobe para a 17ª posição, num jogo que a gente vinha comentando com poucas criatividades. Não teve muita
efetividade de fato da equipe do Guarani, e a gente percebeu por até um certo momento ali um jogo muito truncado, muito chutão, muita bola dividida, muito estourão, muita falta desnecessária, e aí a gente entende que às vezes o futebol ele é decidido nos detalhes. Queria que você fizesse uma análise desse comportamento tanto da equipe do Anápolis quanto também da equipe do Guarani. Percebemos que o Anápolis é um time com poderio físico muito grande e ele embola o meio de campo, né? Ele agrupa o meio de campo para impedir infiltrações. Então, por mais que esteja na lanterna, são 4 derrotas, o mesmo número de derrotas que o Guarani tem. E 7 empates, ou seja, não faz muito gol, mas também não toma muito. E ganhando aqui hoje, ele vai para 13, ou seja, ele fica a 3 do Guarani e coloca novamente o Guarani numa situação difícil na tabela. Lembrando que esse campeonato ele é bem imprevisível. Ao mesmo tempo que o Guarani ganhando vai estar na 6ª posição, perdendo ele pode se aproximar aí do Z4 novamente. E realmente foi um jogo feio na realidade, né? Jogo muito feio, muito disputado, muitas faltas aí no meio de campo. Foi decidido num detalhe, uma bola cruzada na área sem nenhuma criatividade, supostamente bateu na mão do zagueiro, pênalti. E depois, claro, aí numa categoria, num golaço, mas falha do Andrei. Posso considerar e colocar na conta do Andrei aí. Ou seja, o Guarani está perdido. A zaga batendo cabeça, o Lucão está subindo, o Alan Santos também, não estão conversando. E precisa tomar uma postura, tomar uma posição. Nós estamos vendo aqui já 3 alterações para o segundo tempo, realmente precisavam, era necessário dar um chacoalhão aí no time. Só que mais uma vez precisa aí ter sabedoria. Não adianta se lançar desesperadamente aí, porque senão vai tomar mais. Como nós falamos, mesmo o Anápolis estando na lanterna, não é um time fácil de ser batido. Eu aposto numa vitória no Guarani, mas uma vitória difícil. Mas com esse detalhe aí ficou difícil, né? A probabilidade agora é o Anápolis se fechar, o que vai acontecer, eles vão fechar a casinha, vão picotar cada vez mais o jogo, bola para o mato, vão cair, vão rolar, ou seja, vai ser difícil para o Guarani. Então é necessário, mais uma vez, a tranquilidade, a sabedoria, principalmente dos homens de meio de campo, para distribuir esse jogo. E quando tiver a oportunidade, tem que guardar. O Guarani perde muitos gols. Tem que ser bem mais efetivo a partir de agora. Nós vimos aí 3 mudanças, né, que estão preparadas para entrar. O 17 do Guarani. Vai entrar aí o Mirandinha, Cicinho e o Gabriel Silva. São as modificações. Exatamente o que eu havia falado. O Cicinho não era para ter não iniciado o jogo. Esses 3 que eu havia falado, mais o Giovani que eu trocaria pelo Caio Melo também. Vamos ver aí no decorrer do jogo. São mudanças que o Cicinho já era lateral direito de ofício, experiente. Não sei a justificativa, vamos ver na coletiva. Eu acho que ele não pode falar hoje, né? Quem vai falar é o Cupertino. O porquê disso. Mas independente, tem que correr atrás agora, ter calma e empatar esse jogo para depois buscar a virada. Você viu ali quem foi que saiu? Eu só anotei aqui o Luiz Miguel e o Isaac. Mas vamos aguardar enquanto o do Anápolis também vem com modificação para esse segundo tempo. Vai entrando aí o Borim com a 41 e vai saindo o André com a 5. Ele que recebeu o único cartão amarelo do jogo até aqui aos 3 minutos e também foi o homem-gol da equipe do Anápolis do segundo gol, né? Aos 41 minutos da primeira etapa. Porque ele sabe que o Guarani vai forçar em cima desse jogador. Exato. Então, o que ele faz? Tira um amarelado, se precisar levar outro amarelo, é o cara que entrou. Sim, tudo isso faz parte da estratégia, né, o Rinaldi? Exatamente, aí é o dedo do treinador, né? Então, com certeza, a postura do Anápolis agora é fechar ainda mais e sair para um eventual contra-ataque. Porque eles nunca fizeram mais que um gol no jogo, ganharam uma única partida de 1-0. Aí faz 2 logo contra o Guarani, e o receio que eu falei para vocês, né, do Guarani ser mãe novamente de um time desesperado. Vamos para o segundo tempo, bola já no centro do gramado. A saída agora vai pertencer à equipe do Anápolis, que veio com apenas uma modificação. A entrada do 41 Borim e a saída do número 5 André. Autoriza Marcelo Ruda Alves Ramos da Silva. Vamos para os últimos 45 minutos finais desse segundo tempo.
Com você todos os dias. Se tem futebol, você está comigo. Por aqui, saída de bola agora da equipe do Guarani no campo de defesa. Entrou então Gabriel, Silca, Mirandinha, Cicinho e saiu o Luiz Miguel, o Isaac. Quem foi o outro lá, o Pedro Lino? Só comentando aqui, Alan Santos saiu. Provavelmente Santos, ele vai deixar o Alisson fazendo a função de zagueiro mesmo. Saiu então o camisa número 4, o Alan Santos. Vou pedir, o Rinaldo, só para você aumentar aqui esse meu retorno. Bem aquele primeiro que hora sobe, hora baixa. Aí ficou bom. Bola em jogo aqui no estádio Jonas Duarte. Vem trabalhando por aqui a equipe do Guarani no campo de defesa. Tentou sair jogando no rasgão por ali com o Emerson. Sai com essa bola para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Anápolis. Quem vai fazer essa reposição de bola é o camisa número 8, o Paulinho, hoje com a braçadeira de capitão. Primeiro minuto do jogo já passado deste segundo tempo. Vem arremesso lateral agora com o Verrone. Joga com toda a força buscando o campo de ataque no desvio de cabeça por ali agora do camisa 23, o Cicinho. Novo homem da equipe do Guarani para esse segundo tempo. Arremesso lateral já saindo em favor de novo da equipe do Anápolis. Daniel. Primeiro minutinho de jogo. São as emoções da segunda etapa que estão apenas começando. Chamou, falou, Pedro Lino. Só para confirmar, no Guarani saíram Alan Santos com a 4, Isaac com a 11, 7, Luiz Miguel. Entraram camisa número 23, Cicinho. O camisa número 13 do Guarani é o Diogo Silva e o camisa número 17 é o Mirandinha. Então entraram Cicinho, Diogo Silva e Mirandinha, e no Anápolis saiu o camisa número 5 André, que estava amarelado, e entrou o camisa número 41 Borim. E aqui no YouTube, Daniel, tem bastante mensagem. Vou dar uma passada aqui. O Pinheiro 29 falou vida dura do Bugre, o Elcio Paiola, diretor, falou Série C é bastante equilibrada, ainda há boas chances do Guarani se classificar. Depois deste jogo ainda vão faltar 5 rodadas. O Eduardo Castelã, Guarani briga para cair para a Série D? Eu acho que não. O Guarani ainda tem chances de classificação para a próxima fase. O Elcio Paiola complementou aqui, mas perder para o Lanterna é ruim. Guarani tem elenco para brigar por classificação. Depois as chances de acesso serão bem iguais também. Aliás, vai depender de sorte dos cruzamentos. O Eduardo Castelã também falou aqui. O Elcio Paiola, é difícil torcer para qualquer time na Série C do Brasileiro, imagina na Série D. O Pinheiro 29 com a saída para o Guarani superar e conquistar pelo menos o empate no segundo tempo. Vamos ver com as substituições do técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso, e tá o Marcelo Copertino. Tem o João Marinheiro, ele falou o Jefinho vai marcar aí. Também tem o Fael Card, treinador tem que voltar demitido. Jogou o primeiro tempo fora contra o Ituano, jogou fora de novo hoje. Que passou na cabeça desse retardado colocar os imprestáveis Luiz Miguel e Isaac no jogo. E vem o Anápolis atacando aqui pela ponta direita. Trouxe por dentro na intermediária a movimentação com o Jefinho com a perna canhota. Acerta um foguetaço nas mãos do goleiro Andrei. Pode completar, Pedro Lino. O Falcard improvisado, o Fininho tá aqui também, o Marco Mariano, o time entra na retranca. Anápolis não merece classificar. O Falcard, essa reunião que o Guarani fez com a arbitragem besta semana só para prejudicar o Guarani no resto do campeonato. Quem tá com a gente também é o Osmar Dangar. Osmar, o Albert criou asas. Quem tá hoje é o Gustavo narrando, no Guarani, é o Gustavo narrando, junto com reportagem do Daniel Farias, só que o Gustavo tá com dengue, tá dengoso, então eu estou na reportagem hoje. E o Falcard, cadê a imagem? Nosso amigo Eduardo Bolacha está normalizando aqui, daqui a pouco volta a imagem tudo certinho. Tá certo, e a galera interagindo, participando do nosso chat ao vivo do YouTube, o nosso muito obrigado, continue mandando sua mensagem, vai deixando o seu like aí, gente, é totalmente de graça e eu prometo que o teu dedo não vai cair. Já decorridos por aqui 4 minutos do segundo tempo, segue o Anápolis na posse de bola pelo lado esquerdo, chega na profundidade agora com o Clery pelo lado canhoto, chegou por baixo ali o Alisson jogando essa bola para lateral, não quis saber de brincadeira, é novo arremesso
em favor da equipe do Anápolis. 4 minutos passados desse segundo tempo. Segue no placar Anápolis 2, Guarani 0. O Anápolis vai conseguindo a sua segunda vitória na terceirona até aqui. Trabalha essa bola no campo ofensivo pelo lado esquerdo agora com o Jefinho. Chegou por baixo no corte da zaga da equipe do Guarani, que tenta sair trabalhando essa bola para o campo ofensivo. Chegou na zaga por ali o Rafael, jogando essa bola para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Guarani. Tá no campo de defesa, bola já em jogo, trabalha essa bola com o Cadi, com a perna direita, recua um pouco mais atrás com o Alisson, trabalha essa bola pelo lado esquerdo, fazendo a movimentação, jogando mais à frente com o Rafael, passa para o campo de ataque, chega por ali agora com o Caio Melo, pelo lado esquerdo tentou, fez a ligação, chegou o desvio, bola de novo para lateral, nova reposição, tentou jogar um pouco mais à frente, agora buscando o Cicinho, chegou na marcação ali implacável, acompanhando apenas a saída de bola, é tiro de meta para a equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dar-lhe para não tomar-lhe. Por aqui, tiro de meta em favor da equipe do Anápolis, faz a ligação, caindo pelo lado esquerdo, na profundidade, a tentativa era para o Jefinho, chegou na marcação por ali, o Emerson implacável em cima dele também, o Rafael, joga essa bola para lateral, não quis saber de brincadeira, é novo arremesso em favor para a equipe do Anápolis, está no ataque, a equipe mandante, Pedro Lino. Tá no ataque, a equipe do Anápolis tenta o terceiro gol, quem vai cobrar é o lateral 6, Verrone. E o técnico do Anápolis, Gabardo Júnior, conversa bastante com seus jogadores. Arremesso lateral jogado para dentro da grande área. O desvio de cabeça da zaga. Ela vem na intermediária e ninguém domina ela. A bola tá no alto. Chegou por ali com o Diego Torres com a perna canhota. Tentou fazer um lençol. A bola sobrou na intermediária no campo defensivo. Sai jogando a equipe do Guarani com Caio Melo. Vira na ponta direita. Encontra seu amigo desmarcado Emerson. Joga na profundidade. A tentativa era para o Alisson. Na linha que divide o gramado. Muito marcado. Teve que sair recuando essa bola no campo defensivo. A opção foi para o Rafael, abre na ponta direita agora com o Cicinho, que avança na linha que divide o gramado, passa para o campo ofensivo, na marcação em cima dele tem o Cadu, chega por dentro na intermediária, roubada de bola da equipe do Anápolis, sai jogando com o Jefinho, caiu por baixo, foi calçado, o jogo está parado, com falta não dá, com falta não pode, ô Pedro Lino. Com falta não pode, que a falta foi do camisa número 23, Cicinho, em cima do camisa número 15, Kaique, o camisa número 3 do Anápolis vai cobrar a falta, no Jonas Duarte, segue 2-0 para a equipe do Anápolis. Bora dali para não tomar ali a cobrança de falta para a equipe do Anápolis no campo de defesa. Sai no chutão por ali o Paulinho, joga essa bola pelo lado esquerdo na dividida, chegou o Cicinho de cabeça fazendo desvio. A bola vem caindo pelo lado direito agora do campo de ataque da equipe do Anápolis. Chegou na dividida por baixo, calçando o Caio Melo, recupera para a equipe do Guarani. Sai jogando no campo de defesa, trabalha essa bola, procura alguém desmarcado, vira na categoria pelo lado direito, encontrou o Cicinho. Ele domina com a perna canhota, passa no campo de ataque, chegou com o Diego Torres. Na marcação tem dois em cima dele, ficou difícil, recua essa bola pro Cicinho, trabalha essa bola com a perna canhota, virando para o Rafael, ele segura, levanta a cabeça, procura alguém pelo lado esquerdo, desmarcado por ali o Alisson, toca para ele, na linha que divide o gramado, passa pro campo de ataque a equipe do Guarani, vira essa bola no campo direito agora de ataque a equipe do Guarani, tentou fazer a ligação, a bola foi forte demais, não conseguiu sair essa bola. E aí, o árbitro marcou o quê, ô Pedro Lino? O árbitro marcou lateral para a equipe do Anápolis, o Guarani bastante nervoso nesse segundo tempo, né, Rinaldi? Exatamente. Antes de comentar do jogo, respeito aí a opinião de todos os ouvintes e agradecemos a participação de todos, mas o Marcelo Fernandes faz um grande trabalho, né? Do que estava o Guarani com 3 derrotas seguidas, ele só tem uma derrota e arrumou o time e tirou o time do rebaixamento. Ele armou a estratégia com o Luiz Miguel e o Alisson, mas lembrando que foi prejudicado num pênalti aí, a nosso modo aqui, inexistente, e depois a intranquilidade do próprio time que combinou com a sua expulsão. Aí então o comentário de Daniel Rinaldi aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Guarani vinha chegando no ataque, chegou na dividida por ali o Paulo Henrique, jogou a bola para lateral, é novo arremesso para a equipe do Bugre, faz essa reposição de bola, chegou por ali agora com o Diego Torres na dividida, teve 2 na marcação, jogando para lateral, novo arremesso para a equipe do Guarani aos 9 minutos da segunda etapa. Quem vai fazer a reposição é o camisa 23 Cicinho, sai jogando no campo de ataque, a opção foi com Caio Melo na marcação, roubada de bola na categoria, sai jogando agora a equipe do Anápolis, pelo lado direito
direito agora com o Celeri. Trabalhando essa bola, buscava o campo de ataque pelo lado direito, chegou por baixo o Emerson. Sai no chutão com a perna canhota. Tenta buscar ali como opção agora o Mirandinha. Foi pro mano a mano, foi com falta. O árbitro parou o jogo, tá parado porque o Igor Souza tá no chão estirado, Pedrolino. O Igor Souza está estirado no chão. Falta. Vamos ver o que o árbitro vai dar. Não deu nada, falta pro Anápolis. 10 minutos do segundo tempo, segue 0-0 pro Anápolis. Cobrança de falta para a equipe do Anápolis. Virada essa bola lá no campo de ataque pelo lado esquerdo. A bola foi forte demais, vai para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Já decorridos 10 minutos do segundo tempo até aqui, 13ª rodada da Série C, e no Jonas Duarte está assim. O Anápolis tem 2, o Bugre não tem nada, Pedrolino. Nos aflitos, o Náutico vai empatando com o Caxias em 0-0. Pela Copa América Feminina, a Argentina venceu o Peru por 1-0. E às 9 horas da noite a bola rola para Chile e Equador. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo no maior canal esportivo do Brasil. Por aqui vem o Guarani trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Chega com os pés ali o Gabriel Silva. Trouxe na profundidade, teve 2 na marcação, ficou difícil para ele. Tentou sair jogando pelo lado esquerdo, chegou no desvio. É arremesso lateral para a equipe do Guarani. Tem pressa por ali, Cicinho, repõe essa bola, devolução para ele. Com a perna direita, busca a ligação lá para dentro da grande área. Chegou por baixo no carrinho, Verrone. Joga para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Guarani. 11 minutos já jogados dessa segunda etapa. Vai pro arremesso o Cicinho. Jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça do Lucão. A bola volta de novo com o Cicinho no lado direito, tentou no mano a mano, foi pro bate-rebate. Chegou no carrinho por ali o Cadu, levou a pior. O árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. A bola ainda tá viva no campo defensivo. Chega agora com a equipe do Anápolis, tenta sair jogando por ali agora com o Cadu. Chegou por baixo o Emerson jogando para lateral, é novo arremesso em favor da equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora tá ali pra não tomar ali. Por aqui vem a equipe do Anápolis, trabalhando essa bola na ligação pro campo de ataque. Pegou muito embaixo da bola o Fábio. Ficou fácil pro goleiro Andrei fazer a defesa. Já repõe a bola em jogo o arqueiro bugrino. Sai jogando com o Alisson no campo de defesa. Vira essa bola do lado direito agora com o Cicinho. É ele que aparece como opção próximo à linha que divide o gramado. Passa pro campo de ataque. Trouxe por dentro. A opção foi com Gabriel Silva. Marcado por 2. Teve que recuar essa bola pro Rafael no campo de defesa. Vira no lado esquerdo com o Alisson jogando na profundidade ali com o Emerson. Ele domina, trouxe por dentro de novo, recua, joga um pouco mais atrás, recomeça a equipe do Guarani. Sai jogando com o Cicinho pelo lado direito, mas ainda no campo de ataque próximo ao círculo central. Chegou pro mano a mano por ali o Celeri, chegou com falta e o jogo está parado, Pedrolino. O jogo está parado, falta do Celeri. Falta do Cicinho em cima do Celeri. Na verdade foi falta do Celeri em cima do Cicinho. Falta pro Guarani. 2-0, falta pro Guarani. Quem vai cobrar essa falta é o 8, Caio Melo. 13 minutos jogados do segundo tempo. O Guarani é implacável na busca do primeiro gol. Cobrança de falta daqui a pouco. Análise do Daniel Rinaldi sobre a nova postura do Guarani nesse segundo tempo. Autorizou o árbitro Caio Melo. Jogou para dentro da grande área o desvio de cabeça. A bola vem sobrando na intermediária. Diego Torres de primeira. Passa a direita do goleiro Paulo Henrique. De 3 dedos afasta o perigo porque o endereço era certo, Pedrolino. Foi cruzamento na área. O zagueiro do Anápolis cabeceou. O Diego Torres aproveitou, chutou. A bola desviou no zagueiro. É escanteio pro Guarani. Diego Torres na bola. É o segundo escanteio do jogo, o segundo da equipe do Guarani. Vai Diego Torres lá pelo lado esquerdo. Com a perna canhota, jogou na altura do primeiro pau, subiu o desvio da zaga. A bola vai saindo de novo lá para a lateral. Apenas acompanha Diego Torres. É novo arremesso, mas o árbitro parou o jogo aí. O arremesso lateral, Pedrolino. Parou o jogo, só que é arremesso pro Guarani. O árbitro vai conversando com os jogadores.
Segue o jogo, Daniel. 14 minutos jogados desse segundo tempo. É novo arremesso, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, apenas a zaga do Anápolis subiu. Ela vem caindo pela intermediária, vem dominando o Cicinho com a perna direita, vai pro mano a mano ali com o Jefinho. Chega um pouco mais recuado, traz um pouco mais atrás pro Rafael, virado pelo lado esquerdo. Recua essa bola um pouco mais atrás pro goleiro Andrei, vai recomeçar lá atrás a equipe do Guarani. Tem gol. Com o Andrei saindo, chutando lá pelo lado esquerdo, com o Alisson, trabalhando essa bola, valorizando a posse de bola, perdeu o domínio para a equipe do Anápolis. Vai saindo ali pela lateral, é arremesso em favor da equipe mandante. Tem gol aonde, Pedro Lino? Nos aflitos, o Náutico abre o placar. Aos 14 minutos do segundo tempo, Paulo Sérgio de cabeça, Náutico 1, Caxias 0. Com muita notícia esportiva, credibilidade. Portal futebolinterior.com.br, o seu portal de notícias do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cobrança de falta para a equipe do Anápolis, 15 minutos já jogados desse segundo tempo. Meu caro Rinaldi, o Guarani mudou o seu comportamento tático, na sua opinião? Como conversamos no intervalo, era necessária uma mudança já. E as mudanças que nós pedimos foram feitas, né? O Cicinho, o Gabriel e o Mirandinha. Nesses, quem apareceu mais é o Cicinho. Ele está buscando o jogo, ele está efetivo e já voltou como capitão do time. Houve uma mudança, mas ainda não o suficiente para incomodar. E o expediente do Anápolis é esse, ó, demora para cobrar uma falta, vai picotar o jogo, vai truncar. O Guarani precisa sair disso. Vamos para a cobrança de falta da equipe do Anápolis. Autorizou o árbitro, tá todo mundo na grande área. Chuveirou na meta, o desvio de cabeça na trave! Que é isso? Quase o terceiro gol do Galo, Pedro Lino. Quase o terceiro gol do Galo, belo cruzamento de falta. O camisa número 3, Igor Souza, cabeceou na trave do goleiro Andrei. Segue o jogo e tem amarelo para algum jogador do Anápolis. Me parece que é o Kaique, viu? Só vou confirmar aqui, já te passo, Daniel. Tá ok. Mais um cartão amarelo no jogo, segundo na verdade, né? Dessa vez para a equipe do Anápolis. Me parece que é o Kaique, viu? Camisa número 15, mas daqui a pouco Pedro Lino vai confirmar pra gente o segundo cartão amarelo do jogo. É falta em favor da equipe do Guarani. 17 minutos, já cobrou. Trouxe por dentro na intermediária, pegou muito embaixo da bola. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeiro, Pedro Lino. Camisa número 5 do Guarani, o estreante Cadi chutou. A bola foi pra cima do goleiro Paulo Henrique. É tiro de meta pro Anápolis, segue 2-0 no Jonas Duarte. Me parece que o Cadi tá nervoso nesse jogo de estreia, querendo marcar esse gol a qualquer custo, hein, ô Rinaldi? É, a segunda tentativa é exatamente igual à primeira, né? Jogando longe aí das balizas, tipo futebol americano. Seria uma mudança trocar o Cadi pelo Sarará. O Cadi realmente tá intranquilo aí. Ou seja, como todo time, né? O Guarani não cria, tá alongando a bola novamente. Nesse expediente não funciona, não vai dar certo. Tá aí então a análise do Daniel Rinaldi. Por aqui vem trabalhando a equipe do Anápolis, recuperando essa posse de bola. Sai jogando pelo lado esquerdo, dessa vez agora com o Celeri. Vem na profundidade no campo de ataque. Passou em profundidade o Verrone, é pra ele quem foi tocado. Cruzamento pra dentro da grande área, a bola ainda tá viva. Kaique arrisca de longe, bateu na zaga. Voltou em domínio, tá dentro da grande área, lance perigoso. Acompanha por ali o Emerson. A saída de bola não deixou sair por ali o ataque da equipe do Anápolis. Chegou por baixo com o Cadu e o jogo está parado, está marcada a falta. Ô, Pedro Lino, o que foi que houve no lance, garoto? Foi falta pro Anápolis, o jogador do Guarani chegou por trás lá, ele do atacante do Anápolis. Falta perigosíssima, 18 minutos do segundo tempo. E tem outro cartão amarelo para a equipe do Anápolis, viu, Daniel? E vai ter mudança também aí na equipe do Guarani, hein, meu caro Pedro Lino? Vai ter mudança no Guarani também, eu já confirmo pra você. Entrou o camisa 21, daqui a pouco você confirma pra gente. Cauã Jesus. Cauã Jesus? Saiu o Diego Torres. Aí então, Cauã Jesus é a nova cara da equipe do Guarani, mas confirma pra gente, ô Pedro Lino. Isso mesmo, saiu o camisa número 10, Diego Torres, e entrou o camisa número 21 no Guarani, Cauê Jesus, e quem está amarelado é o Kaique, camisa número 15.
Tá aí então as modificações do técnico Marcelo Fernandes, que agora está sendo comandado por quem, ô Pedrolino? O técnico do Guarani agora, com a expulsão do Marcelo Fernandes, é o Marcelo Copertino. Aí então as informações com Pedro Lino, repórter que está atento do lance. Por aqui vem trabalhando a equipe do Anápolis no campo de ataque pelo lado esquerdo. Domínio agora do Verrone com a perna canhota. Marcação em cima dele, implacável do Gabriel Silva. Recua essa bola lá no campo defensivo. Vai começar tudo de novo a equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui arremesso lateral do Guarani no campo de defesa. Sai jogando na roubada de bola, chegou por baixo no desvio do Celeri. Pediu escanteio, mas o árbitro deu tiro de meta para a equipe do Bugre. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Já jogados 20 minutos desse segundo tempo até aqui. 13ª rodada no Jonas Duarte. E no placar está assim: Anápolis tem 2, Guarani tem 0, Pedrolino. Nos aflitos, o Náutico vai ganhando do Caxias por 1-0, gol de Paulo Sérgio. Pela Copa América Feminina, a Argentina venceu o Peru por 1-0. E daqui a pouco, às 9 horas da noite, a bola rola para Chile e Equador. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Daniel Farias. Com você todos os dias, por aqui vem a equipe do Anápolis. Sai no chutão no campo de defesa, buscando a ligação lá para o campo ofensivo. A bola foi forte demais, sai para lateral, é arremesso em favor da equipe do Guarani. Ô, Daniel. Quem faz essa reposição é o Rafael, buscando ali o Alisson no campo de defesa. Valoriza a posse de bola, a equipe do Guarani faz de conta que tá ganhando o jogo. Chamou, falou, Pedrolino. O Guilherme mandou aqui no chat, a partir de amanhã o Guarani já está de férias. O Fael, ele falou do Cicinho aqui também. O Piero 29, ele perguntou qual que é o próximo jogo do Guarani. Fael, o próximo jogo do Guarani é na segunda-feira que vem. Na verdade é no sábado, 14ª rodada, Guarani e Náutico, às 5 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem tá com a gente aqui também é a Cassiele Dias. Ela perguntou assim: Guarani marcar um, será? Deve estar apostando, será que marca, o Rinaldi? Futebol pode acontecer todas as coisas, mas está mais fácil o Anápolis fazer o terceiro. Guarani realmente muito intranquilo, muita correria. Saiu o Diego Torres merecidamente, não jogou nada. Só bolinha de lado, nenhuma infiltração. Agora precisa entrar o Giovani também nesse time aí, o Sarará. E por aqui vem o Guarani, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo no campo de ataque, cruzamento para dentro da grande área, tentativa era para o Gabriel Silva, bateu de primeira, mas sem perigo para a meta do goleiro Paulo Henrique, é apenas tiro de meta para a equipe do Anápolis. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui, tiro de meta em favor da equipe do Anápolis. Paulo Henrique com a perna direita busca o campo de ataque. Na dividida, chegou por baixo na intermediária. O lance deu certo. Vem trabalhando agora com o Cadu. Virou essa bola na ponta direita. Roubada de bola da equipe do Guarani. Sai jogando agora com camisa 21. O Cauã Jesus entrou nesse segundo tempo. É sangue novo na equipe do Guarani. Vira essa bola no campo de ataque. Vem trabalhando a equipe do Bugre. Trouxe por dentro. Pede por aqui por dentro agora o Gabriel Silva. Ele foi atendido. Bola chegou nos pés dele. Trabalha essa bola. Vira pro Cicinho. Caindo um pouco mais pelo lado direito. Marcação implacável da equipe do Anápolis. Chegou pra cima dele agora o Jefinho. Celeri também chega por dentro da marcação. Vem trabalhando na profundidade. Posse de bola agora em favor do Guarani. Arremesso lateral. Quem vai fazer a reposição é o camisa 5, Cadi. Estreante do jogo. Tá querendo deixar o dele. Trabalha a posse de bola a equipe do Guarani. Virando pelo lado esquerdo agora com o Caio Melo. Trouxe por dentro na profundidade. É cruzamento. Jogou pra dentro o desvio de cabeça. Lucão joga pra linha de fundo. É escanteio para o Guarani. Tá amadurecendo o primeiro gol, Pedrolino. É escanteio pro Guarani, mais um escanteio. É o segundo na partida ou tá... Acho que já é o terceiro escanteio. Já é o terceiro escanteio na partida, o Bolacha. Diego Torres na bola. Diego Torres já saiu, na verdade. O que vai cobrar aí, Daniel? Rapaz, não vi, viu? Te confesso que eu não vi. E vai ter modificação na equipe Mirandinha do Anápolis.
Vai entrar o camisa 29 e também o camisa 11. Já viu, confirmo Pedro pra Lima? você. Vai Tá sair certo. o Celeri. O Celeri é um dos que vai sair. E o outro que vai sair na equipe do Anápolis é o camisa número 21, Cadu. O autor do gol vai sair. Vamos ver quem entra. Tá confirmada a saída do Cadu? Isso, então substituição no Anápolis, Daniel. Saiu o camisa número 21, Cadu, e o 9, Celeri. Entraram o 11, João Felipe, e o 29, Igor Cássio. Então saíram Cadu e Celeri, entraram João Felipe e Igor Cássio no Anápolis. Igor Cássio. Próprio. É isso? Isso. Aí então as modificações do técnico Gabardo Júnior. Escanteio pro Guarani, o Mirandinha quem vai cobrar. Vamos para a cobrança de escanteio, é o terceiro escanteio do jogo, o terceiro para a equipe do Guarani. É lá pelo lado direito, é Mirandinha com a perna direita. Vai chuveirar na meta do goleiro Paulo Henrique, jogadores agrupados na pequena área, vai vir drone na área. Vai autorizar o árbitro Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa. Segura demais, demora demais, ô seu juiz. Custa, mas demora, estão assoprando nessa sopa aí, hein, Pedro Lino? Tá esquentando o gol do Guarani, hein, ô Daniel? Vai autorizar o árbitro. Segura demais, é confusão, tá todo mundo lá dentro. Autorizou. É ele, Mirandinha na cobrança. Jogou na altura do primeiro pau, desvio de cabeça. Ela sobra nos pés do Cicinho. Arrisca de primeira. Chega a zaga afastando o perigo dali. Ela vem caindo na intermediária pelo lado canhoto agora com o Emerson. Jogou na profundidade, devolução de novo pra ele. Jogou no cruzamento, cavadinha pra dentro. Saiu o goleiro. De primeira no rebote, bate na zaga e vai pra linha de fundo. O árbitro deu tiro de meta, Pedro Lino. Isso mesmo, um bate-rebate ali na pequena área do Anápolis. O camisa número 3 do Guarani, o Rafael, cabeceou. A bola sobrou pro Mirandinha, ele chutou pra fora. É tiro de meta pro Guarani. Segue 2-0 no Jonas Duarte com 26 minutos do segundo tempo. Os jogadores do Guarani reclamam bastante de escanteio, viu, Daniel? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jogo parado aqui no estádio Jonas Duarte, o que foi que houve, Pedro Lino? Jogo parado, o Celeri demorou pra sair, ele tá arrumando uma confusão ali com os jogadores do Guarani, mas tudo certo, o árbitro já conversou. Segue o jogo, reclamam bastante os jogadores do banco de reservas do Guarani, viu? Ô Rinaldi, eu passo a bola pra você, 27 minutos desse segundo tempo. O Anápolis vai vencendo no placar de 2-0 e é isso que eles querem, né? Gastar tempo e valorizar a posse de bola. Foi o que nós comentamos, né? Isso chama picotar o jogo, esfria o time do Guarani que cai na pilha. Deixa o cara sair, depois o juiz acresce. Isso aí só dificulta quem precisa correr atrás do resultado. Na tua opinião, tá faltando o punho desse árbitro aí, Ah, com certeza. Vemos que um árbitro muito inexperiente e tá deixando se levar pelos jogadores do Anápolis e a comissão técnica. Tinha 12 em campo. A sensação que a gente tem é que o quarto árbitro comanda mais do que o árbitro central. Ou eu tô tendo essa impressão só? Se tiver 12 em campo, é uma falha grotesca do quarteto de arbitragem. Eu só vou confirmar aqui, mas parece que tinham 12 em campo, viu? Rapaz, tem coisa que a gente só vê na terceirona, viu? É como diz o pessoal que tá interagindo aí no YouTube, tem coisa que a gente só vê na terceirona. Ah, mas nem no Amador em Campinas é assim, desorganizado. E não é porque lá o pessoal briga mesmo, viu? Puxa pela camisa, mais quando é valendo... Celeri tomou o cartão amarelo, está amarelado, ele saiu, mas ele... Já tinha saído o Celeri já. Ó, alguma confusão ali, falou alguma coisa. Levantou o placar pro Celeri sair, o outro entrou em campo e o Celeri não saiu, tinha 12 em campo. Tinha 12 em campo, o árbitro só viu depois, por isso a reclamação. Entendi. E o Celeri que já saiu, entrou camisa número 29, Igor Cássio está... o Celeri está amarelado. Por isso que eu vi você falando do Celeri e eu não vi ele sair do campo, só vi a galera entrando, mas também ninguém falou nada. Mas é proposital isso aí, né? Isso é proposital, você diminui o jogo, o ritmo intenso do Guarani. E a arbitragem tem que ser mais rígida, para expulso então, né? É brincadeira, viu? É o mínimo que se pode fazer, né? Eu já vi pessoal deixar o campo lento, devagar. Agora, não deixar o campo é a primeira vez que eu tô vendo isso, viu?
Rapaz, é só coisa que a gente vê na terceirona. 29 Incrível. minutos jogados do segundo tempo. É arremesso lateral pro Anápolis, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça. Começou. O Andrei tá ali acompanhando e chega o corte por baixo da zaga da equipe do Guarani. E começou aonde, Pedro Lino? Na Copa América Feminina, a bola rola para Chile e Equador. O jogo está 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daqui a pouquinho o Pedro Lino vai trazer os comentários da galera lá no chat que tá interagindo, participando. Galera, vai deixando o seu like. Temos 21 likes, dá pra chegar aos 30, viu? Conto com a ajuda de vocês. Para você que ainda não deu like, deixe o seu like, ajude a gente a crescer na plataforma e se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito. Por aqui vem Guarani trabalhando essa bola na intermediária, chega por baixo ali agora com o Cadi, ele tenta dominar essa bola, melhor para o jogador Caio Melo, vira essa bola pelo lado canhoto, chega na profundidade, valorizando a posse de bola. O Guarani vai vencendo um bom momento, vai sentindo um bom momento a equipe do Brugge, trouxe por dentro na intermediária, a opção agora é com Caio Jesus, ele trouxe por baixo, chegou a zaga fazendo o corte, afastando o perigo dali, ficando fácil para o goleiro Andrei fazer a defesa. Alô, torcedor brugrino, tricolor e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Acompanhando o ataque do Bugre pelo lado canhoto, mas não estava valendo nada. Tava na banheira e se ensaboando. Por aqui já jogados 30 minutos do segundo tempo até aqui. 13ª rodada da Série C. E no Jonas Duarte está assim. O Anápolis tem 2. O Guarani não tem nada, Pedro Lino. Nos aflitos, o Náutico vai vencendo o Caxias por 1-0. E pela Copa América Feminina, o Chile vai empatando em 0-0 com o Equador. E a Argentina venceu o Peru por 1-0. Foi isso mesmo, viu, Daniel? Completa aí, depois eu falo. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aqui nos canais Futebol Interior. Daniel, pode completar, Pedro Lino. Só completando, foi isso mesmo. Subiu a placa pro Celeri sair e entrar o camisa número 29, o Igor Cássio. O Celeri ficou em campo, o Igor Cássio entrou. O Anápolis com 12 jogadores, o árbitro foi ver depois. E os jogadores do Guarani reclamaram bastante. Foi que nem o Rinaldi falou. Acho que nem na várzea acontece isso, viu? Meu caro Rinaldi, 31 minutos do segundo tempo, já vamos se encaminhando para a reta final do jogo. A sua análise desse jogo até aqui, onde o Anápolis vai vencendo no placar de 2-0. Futebol é imponderável, tudo pode acontecer, mas pelo que vimos aí o Guarani apresentando, muito difícil aí sair um gol, muito difícil. Pior partida do Guarani, acho que no ano, não vou nem dizer no campeonato, eu acompanhei aí a maioria dos jogos, eu nunca vi um time tão ruim tecnicamente como hoje, ó. Bola perdida aí da zaga no meio de campo, e o time do Anápolis é isso, né? É sempre enrolando, sempre picotando, sempre truncando o jogo. E tá difícil do Guarani sair. E nós estamos falando de curiosidades na Série C. O lado direito de ataque do Anápolis, na lateral, tem um tolude, um morrinho. Aí o jogador vai cobrar um lateral, ele fica de pé lá e pega um embalo. Poxa, eu também não tinha visto isso. Série C. Se Série C as coisas já são difíceis, a Série D então deve ser uma sacanagem, né? Vem mudança aí na equipe do Anápolis. Vai entrar o 28 e o 16. Quem vai sair, Pedro Lino? Segue aí que eu já te falo. Tá certo, vai entrar o camisa 28. Quem é o 28, hein? Camisa número 19 Samuel Michaels. Saiu. Então no Anápolis saiu o camisa número 15 Kaique, o camisa número 19 Jefinho. Entraram o 28 Samuel Michaels e o camisa número 16 o Guilherme. Saíram Kaique e Jefinho. Entraram Samuel Michaels e o camisa número 16, Guilherme. Agora o árbitro acompanha para não errar. É, agora ele acompanha. Olha, isso o Guarani Nacional, departamento jurídico aí, pode ser passivo de anulação. O Guarani já tava foi na CBF essa semana, já deram um pênalti aí fica complicado, né, Daniel? Tá aí então as últimas mudanças do técnico Gabardo Júnior na equipe do Anápolis. As 5 mudanças, não troca mais, hein, Pedro Lino? Não troca mais, o Guarani mexeu 5 vezes. O Guarani mexeu 4. O Guarani mexeu 4, isso, e o Anápolis, que não troca mais, já mexeu 5 vezes.
Vamos ver se o auxiliar técnico Marcelo Copertino vai mexer mais alguém, né? Tem o Fred, tem o Lucas Justin, o Cicinho já entrou, o Diogo Silva já entrou, tem o Matheus Sarará, o Renan Castro, tem o camisa número 15 Giovani, o 18 Kelvin, o Cauã Jesus já entrou, o Mirandinha já entrou e também temos o Gabriel Silva no banco de reservas. E eu passo essa pergunta pro Daniel Rinaldi. Só tem mais um cartucho, né, para queimar aí o técnico do Guarani. Quem dos que estão relacionados aí seria uma boa para entrar nesse time agora, o Rinaldi? Para fazer a diferença aqui, sinceramente, nenhum. Eu colocaria o Giovani para dar uma oxigenada. Eu colocaria nesses daí que tem o Matheus Sarará. Dá uma chance aí pro Ryuta. O Matheus Sarará, não, Daniel? Seria uma boa opção para isso. Você precisa de ofensivo agora, né? O Sarará... Tudo bem, ele fez uma dobra na lateral esquerda lá, aquelas invenções do Marcelo Fernandes, né? Mas pouco acrescentaria aí, né? O time está muito limitado tecnicamente e está sendo presa fácil. Por aqui vem a equipe do Guarani, já trabalhando essa bola no campo de ataque com o Cicinho. Joga na profundidade pelo lado direito, tentou domínio por ali, o Bruno Santos não conseguiu. Chegou o corte por baixo da zaga, recupera no campo defensivo a equipe do Guarani, que já passa no campo ofensivo, jogando um pouco mais à frente por Gabriel Silva. Ele vem pro mano a mano, tentou fazer o drible, Cicinho chegou aqui na retaguarda, recuperando a posse de bola pro Guarani. De novo com ele, o Gabriel Silva. Trouxe por dentro na profundidade com o Cauã Jesus na intermediária, ele vai levando. Ninguém se aproxima, ele vai levando. Aparece como opção agora o Caio Melo lá pelo lado esquerdo, joga na profundidade pro Cadi, foi pro mano a mano, fez o cruzamento pra dentro da grande área, passou por cima de todo mundo e vem caindo na lateral, recupera a equipe do Guarani com o Cicinho, vem pro mano a mano, 2-2, jogou de novo pra dentro da grande área, olha o desvio de cabeça, a bola ainda tá viva, chegou na intermediária, bateu de primeira, Cadi! A terceira de Cadi. Futebol interior. Melhor ele chamar Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. Por mim já tirava o Cadi, viu? Ei, Pedro Lino! O Cadi tentou arriscar mais uma vez, a bola parou lá em Goiânia essa bola aí, mas belíssima jogada do Cicinho. O Cadi arriscou, chutou pra fora. Tiro de meta pro Anápolis, segue 2-0 no Jonas Duarte. O Cadi pratica, né? Não é futebol brasileiro. Pelo jeito saiu um amarelo ali, eu vou confirmar. É futebol aqui. americano, viu? É futebol americano. Saiu o cartão amarelo daqui a pouco. Pedro Lino confirma pra gente. E eu vou aqui, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola da equipe do Guarani. É o arqueiro Andrei que faz essa reposição do jogo. Sai jogando com o Alisson no campo de defesa. Chegou Cicinho ali na aproximação. Vira essa bola lá pelo lado esquerdo. Vai dominando por ali com a perna canhota o Alisson. Passou a linha aqui de vídeo gramado já no campo de ataque. Valorizando a posse de bola, o Guarani faz de conta que tá vencendo o jogo. Recua de novo pro Alisson na defensiva. Faz a ligação pro campo de ataque. Já joga com o Emerson lá pela ponta esquerda. Veio pro mano a mano, veio na bicicleta, tirou a graça e perdeu a posse de bola. Faz de conta que tá ganhando o jogo, hein, Rinaldi? Não, inacreditável, né? O que passa, acho que passou na cabeça dele. Eu sou o lateral esquerdo, Roberto Carlos, né? Faz o simples, cruza a bola logo. Não inventa, né? E só por curiosidade, né? A gente tá falando de Série C. Ontem na Série D, o jogador do Marília, teve um contra-ataque impedido por uma linha de pipa. Eu vi esse lance, ele tava inacreditável, né? Próximo da grande área, a linha do pipa passou aqui no pescoço dele, ele caiu no chão do nada. E por aqui vem o Guarani trabalhando essa bola pelo lado direito. Vem caindo com o Gabriel Silva. Cruzamento pra dentro, desvio de cabeça da zaga. A bola vem caindo na intermediária. Chegou no mano a mano de novo o Gabriel. Recupera essa bola pelo lado direito. Trouxe por dentro na intermediária. Levanta a cabeça, toca pro seu companheiro Emerson lá pelo lado esquerdo. Ele deixou cair essa bola com o Cadi. Domina essa bola. Trouxe de novo por dentro, próximo ao círculo central. Na devolução, trouxe por dentro na intermediária. A opção agora é o Cadi. Virou um pouco mais à frente do lado direito. Quem domina essa bola é o Cicinho. Jogou na profundidade, devolveu pro Cauã Jesus, foi pro mano a mano, fez o drible, o zagueiro conseguiu recuperar, saiu no chutão com a perna canhota, faz a ligação pro campo de ataque, a equipe do Anápolis vai vencendo no placar de 2-0, vai saindo da lanterna e subindo a 17ª posição, 38 minutos jogados e a equipe do Guarani agora vem no contra-ataque pelo lado esquerdo, vem na profundidade, jogou pra dentro da grande área, chegou num bom momento, bateu, no rebate, chegou no corte de baixo da zaga, a bola vai saindo pra linha
linha de fundo. Tiro de meta pro Anápolis e tem gol. Tem gol aonde, Pedro Lino? Tem gol nos aflitos. O Náutico amplia. Náutico 2, Caxias 0. Gol de Vinícius aos 37 minutos do segundo tempo. E parece que o técnico me ouviu, viu? Vai sair o Cadi e vai entrar o camisa número 15. Quem entra, meu caro Pedro Lino? Isso mesmo. No Guarani sai o camisa número 5, Cadi. E entra o camisa número 15, Giovani. Sai o Cadi, entra o Giovani. É a substituição que o Daniel Rinaldi acabou de falar. Que eu pedi no intervalo, né? Não aos 40 do segundo tempo. Reta final do jogo é complicado. O que o cara vai fazer em 10 minutos? O Cadi teve 40 minutos do segundo tempo, teve o tempo todinho do primeiro tempo, não fez nada, meu amigo. 90 minutos, né? 50 do primeiro tempo, mais 40 agora. Bateu 3 tiros de meta. Bora dar ali pra não tomar ali. Por aqui vem a equipe do Guarani. Fez o corte na zaga ali com o Alisson. Jogou pra lateral, não quis saber de brincadeira, viu? Reta final do jogo. O tempo é inimigo da equipe do Guarani. Por aqui vem o Anápolis trabalhando essa bola do lado direito. Chegou nos pés agora do 41, Borim. Ele trouxe por dentro roubada de bola do Guarani, que vai tentar sair jogando no contra-ataque. Marcação implacável em cima do Gabriel Silva. Perdeu o domínio da bola. Alô, torcedor, bugrino, tricolor e secador. No último tempo do jogo eu vou. Por aqui, 40 minutos jogados do segundo tempo até aqui. 13ª rodada da Série C e no Jonas Duarte tá assim. O Anápolis tem 2. O Guarani não ataca com nada, Pedro Lino. Nos aflitos, o Náutico vai vencer no Caxias por 2-0. E pela Copa América Feminina, a Argentina venceu o Peru por 1-0 e o Chile vai empatando com o Equador em 0-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Daniel Faria. O gorducho, barbucho, massofuxo do Rádio Esportivo Brasileiro, acompanhando por aqui a movimentação da equipe do Anápolis no campo de ataque. Foi pro mano a mano ali, que o rapaz chegou com sangue nos olhos, hein, Rinaldi? Chegou na velocidade máxima. Olha como eles estão correndo, né? Nós vemos muita vontade no time do Anápolis, embora limitado tecnicamente. Temos que admitir que realmente eles estão correndo e estão usando sabedoria, né? Sabedoria, tá valorizando o jogo, a bola, a falta, estão o cara jogando cai, de forma rola. inteligente, né? Exatamente. Ô, Daniel, diga. Mandaram um print aqui pra mim do lance. O cara que entrou, o 9 Celeri, conversando tranquilamente com o camisa número 29 do Anápolis, sendo que o árbitro não viu. Rapaz, tá tudo em casa, viu? Tá tudo em casa nessa terceirona. 41 minutos jogados do segundo tempo. Vem Anápolis no ataque. Pelo lado esquerdo vem com Verrone. Ele domina com a perna direita, joga um pouco recuado. A opção é pro Guilherme. Tentou tocar de letra ali, olha. Na chavecada saiu um chute horroroso. Melhor pra equipe do Guarani, que recupera a posse de bola. Sai jogando com Caio Melo no campo defensivo. Faz a ligação em profundidade. Chegou nos pés do Emerson lá pelo lado esquerdo. É no mano a mano. Marcação implacável em cima dele. Não teve outra se não devolver. De novo o cruzamento para dentro da grande área, o desvio de cabeça da zaga. A bola vem em devolução para a equipe do Anápolis, que tenta sair jogando e tá no chão e tá marcada a falta. Ô, Pedro Lino, com falta não dá, com falta não pode, garoto. Com falta não dá, Daniel, falta do camisa número 15 do Guarani, o Giovani, que acabou de entrar. Falta em cima do Igor Souza do Anápolis e pintou um amarelo. Vou confirmar aqui e já te passo, Daniel. Tá certo, mais um cartão amarelo no jogo, seu juiz. É cartão novo, ele quer mostrar, viu, Reinaldo? É cartão Exatamente, novo. Né? E aí o Guarani, além de ter o Anápolis como adversário no tempo, tem o árbitro também que não deixa o jogo rolar. É incrível. Falta pro camisa número 3 do Anápolis, Daniel, Igor Souza. Está amarelado, então... Só para confirmar, 1, 2, 3, 4 cartões amarelos no jogo, todos para o Anápolis. Olha, 43 minutos de jogo, só para quem está acompanhando, o jogo está parado no Jonas Duarte, o árbitro está fazendo uma cena, está chamando a atenção toda para ele. Meu caro Rinaldi, com tudo isso de espetáculo no jogo de hoje, para não dizer o contrário, tem que dar pelo menos uns 6 ou 7 minutos de acréscimo, viu? Olha, é o correto, né? Mas... muito difícil pro Guarani. O ideal é que acaba o jogo logo. Claro que já vi muita coisa acontecendo no futebol, mas não chega, não cria, não tem volume de jogo. Aí, cai fácil nas armadilhas. Agora eles vão bater o escanteio curtinho lá e não vai sair disso. Que sirva de aprendizado nas últimas 6 rodadas aí do campeonato, se quiser almejar algo a mais.
Bora dali para não tomar, é o quarto escanteio do jogo, o primeiro da equipe do Anápolis no jogo. Dá para acreditar, galera, dá para acreditar, galera. É o primeiro escanteio do Anápolis, é o quarto do jogo. 3 foi para o Guarani e 1 para o Anápolis. Vai para a cobrança, jogada ensaiada, é uma reclamação, valoriza a posse de bola. O Anápolis é time experiente, é time catimbeiro. Vai chegando por baixo ali o Gabriel Silva, jogando de novo para a linha de fundo, mas o árbitro dessa vez marcou tiro de meta. 44 minutos, daqui a pouquinho vai subir a plaqueta luminosa e você não pode perder. Tem o fim do jogo, tem análise, tem os comentários do Rinaldi, tem um show de reportagem também no pós-jogo aqui dos canais Futebol Interior. Por aqui vem Cicinho pela ponta direita, jogou na profundidade, buscava lá na frente o Cauã Jesus. A bola foi forte demais, chegou na defesa por ali o Guilherme, que apenas faz a proteção e deixa a bola sair para a linha de fundo, mas o árbitro marcou o escanteio. O tiro saiu pela culatra, Pedrolino. Escanteio mais 7, iremos a 52 nesse segundo tempo. O árbitro foi generoso, viu? Foi o que eu falei, era 6 ou 7 minutos, hein, Rinaldi? Justo, na tua opinião? Caio Melo vai cobrar escanteio. Justo, pelo que foi substituições, muita cera também. Vamos para a cobrança de escanteio, é Caio Melo para a cobrança. Camisa número 8, reta final do jogo no Jonas Duarte. Jogou para dentro muito forte, a bola vem sobrando pelo lado esquerdo, tentou de primeiro o Cauã Jesus. Bateu na zaga e saiu para a lateral. Dessa vez é lá pelo lado esquerdo, é arremesso em favor da equipe do Guarani. Um golzinho agora. Muda alguma coisa, Pedrolino? Não muda, né? 46 minutos já, lateral para o Guarani. Se o Guarani conseguir fazer um gol agora, vai dar aquela fumaça, né? Mas como o Rinaldi falou, muito difícil o Guarani consiga fazer um gol e ter Anápolis no ataque. Vem Anápolis no ataque pelo lado direito, chegou por baixo, tirando o doce da criança, o Cicinho. Sai jogando para a equipe do Guarani no campo de defesa, chutou errado, horroroso para lateral. Para delírio do Rinaldi, hein, Rinaldi? Um jogo muito feio do Guarani hoje, muito ruim, muito abaixo da linha da pobreza, da miséria, tecnicamente falando, né? A gente como é que ele erra nervoso, viu? Um passe desse? Exatamente, fica triste, né? Nós, como torcedores apaixonados, são 42 anos acompanhando o Guarani, já vi partida ruim, mas dessa forma de hoje, parece que eles estão se encontrando agora, se conheceram aqui, ou aquele jogo que a gente faz no final do ano, solteiro contra casado, reúne todo mundo aí, né? Aí vamos jogar, né? E não acontece nada, ó, ligação direta é muito difícil, você pega o adversário de frente e a probabilidade da bola sair é grande. Bora ali para não tomar ali. Vem aqui o Guarani atacando pelo lado esquerdo. Cruzamento pelo lado canhoto com Mirandinha. A bola sobrou de longe. Pegou muito embaixo da bola, mas segundo o árbitro teve desvio. É escanteio para o Guarani. Quem sabe um golzinho, pelo menos o de honra, o Pedrolino. É escanteio para o Guarani. Ele Caio Melo na bola ou me parece o Mirandinha? Vamos ver quem vai cobrar? É Mirandinha, viu? É Mirandinha, né? Mirandinha, 47 minutos do segundo tempo, segue 2-0 no Jonas Duarte. Vai Mirandinha jogando drone na área, na altura do primeiro pau, chegou o desvio da zaga. A bola veio sobrando na intermediária, chegou nos pés do Caio Melo, fez na cavadinha, jogou pra dentro na meia-lua, subiu o desvio ali do Igor Souza. A bola vem caindo pelo lado esquerdo, sai jogando agora com o Giovani pelo lado canhoto, dividida, jogada pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola vem sobrando na intermediária. Melhor pra equipe do Anápolis, que sai jogando com o João Felipe. Vem no mano a mano no contra-ataque, no encontrão ali desnecessário, mas foi lance normal do jogo, mas o jogo tá parado, vai catimbar, será, ô Pedrolino? O jogo tá parado, o Anápolis catimbando bastante esse segundo tempo e tem Guarani no ataque, Daniel. 48 minutos, jogou pra dentro da grande área, bateu de cabeça, que é isso? Paulo Henrique faz a defesa de peito, ô Rinaldi, o Anápolis tá com a confiança lá em cima, hein? Pois é, né? Como a gente sempre fala, vê de tudo no futebol, né? Um goleiro do Anápolis tirando onda, uma cabeçada do Guarani de longe, tudo, né? Mas você vê que perdeu o respeito, né? Credibilidade. Infelizmente, hoje, uma derrota que vai causar problemas no campeonato. Espero que tire a lição disso, né? Nada é ruim se você não aprender com a derrota para não acontecer de novo. E bobeou a zaga. Vem a bola caindo pelo lado esquerdo, bateu de primeira, chegou de carrinho por baixo. Emerson afastando o perigo. Que é isso, Pedrolino?
Quase o terceiro gol do Anápolis. Daniel, camisa número 6, Verrone, partiu. Só que o Cicinho, mais esperto, desviou. E é lateral pro Guarani. 49 minutos, vamos até 52 minutos desse segundo tempo. Segundo o árbitro Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa, que é lá do Distrito Federal. Por aqui vem Guarani, trabalha essa bola no campo de defesa, sai jogando pelo lado canhoto, joga na profundidade, busca o campo de ataque, matou no peito por ali o Emerson, tenta sair jogando roubada de bola na categoria da Anápolis. Melhor para a equipe do Guarani, que recupera a posse, jogou para dentro da grande área, no carrinho por baixo, sobrou na intermediária, arrisca de longe. Cauã Jesus explode na zaga e vem o Anápolis tentando o contra-ataque. Posse de bola do Guarani, recupera essa bola, joga um pouco mais atrás pro goleiro Andrei, que vai sair jogando, pede apoio do jogador para chegar um pouco mais na aproximação, trabalhando essa bola pelo lado esquerdo, vira pelo lado direito em profundidade, desvio de cabeça, a bola ainda tá viva, tá próximo à grande área, chegou o corte por baixo do Lucão, não quis saber de brincadeira, afasta o perigo dali. 50 minutos, assinalou o cronômetro do canal Futebol Interior. Faltam 2 minutinhos para terminar e o Guarani vem de novo no ataque. Jogada para dentro da grande área, sem direção e nas mãos do goleiro Paulo Henrique. Ô, Pedro Lino, não tá acertando um passe o Guarani, hein? O Guarani não tá acertando um passe. No segundo tempo, sentiu mais ainda do que no primeiro tempo. Faltam menos de 2 minutos para terminar o jogo e o Anápolis cozinha bastante no ataque, né? Mesmo que não chegue no gol do Andrei, o Anápolis fica com a bola e não dá chances alguma para o Guarani tentar pelo menos fazer o primeiro gol, Daniel. Assim não dá, é melhor ligar pra Pizzaria do Dadá. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 51 minutos do jogo, entramos no minuto final de partida. Meu caro Rinaldi, minuto final, Anápolis na cobrança de falta. Tá todo mundo alegre no banco de reserva, viu? Com certeza, eu também estaria. Provavelmente eles vão jogar a bolinha de lado agora, tudo, e aquela enrolação na bandeirinha de escanteio, né? Péssima partida do Guarani e se refletir nessas últimas 6 rodadas aí. Vamos para a cobrança de falta. É próximo, é como se fosse um escanteio. Autorizou o árbitro, é aquilo que o Rinaldi falou. Segurou a bola, catimbou, muito esperto ali o Paulinho, capitão da equipe do Anápolis, valoriza a proteção, a posse de bola, chegou o desvio, saiu para a linha de fundo, é escanteio para o Anápolis, 51 minutos mais 50 segundos, é o último lance do jogo. Fez que chutou, não chutou, bateu na zaga, teve o desvio e é tiro de meta para a equipe do Guarani, que não vai ter tempo para mais nada. Vai jogar para o meio do campo e o árbitro vai apitar. Vai saindo o Andrei no chutão, chocou lá pra frente e no momento em que apita, fim de papo no Jonas Duarte. 2 para o Anápolis, 0 para o Bugre. Jogo, como disse o Rinaldi, um jogo feio, horroroso, muito aquém do que a gente conhece do Guarani, que vinha numa crescida na Série C, que vem com novas contratações, inclusive uma estreou hoje, mas que não rendeu muito. E o resultado é isso aí. Fim de papo no estádio Jonas Duarte, 2 para o Anápolis, gol do Cadu e do André, 0 para o Guarani, Pedro Lino. Fim de jogo, os jogadores do Anápolis comemoram bastante, juntos com a torcida. A torcida está dançando na arquibancada do estádio Jonas Duarte. Os jogadores se cumprimentam, os jogadores do Guarani com os jogadores do Anápolis. Vamos aguardar para ver se o técnico Marcelo Fernandes fala alguma coisa e se o técnico Gabardo Júnior também fala. Os torcedores comemoram bastante. Segunda vitória do Anápolis na Série C. O Anápolis que sai da lanterna da Série C, mas permanece ainda na zona de rebaixamento. O Guarani que volta a campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, contra o Náutico, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ouvir o Cadu, um dos autores do gol? Um sentimento de muita felicidade, né? Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Tem que glorificar muito a Deus por essa vitória e focar mais, porque a gente vai sair dessa situação.
Tá aí o Cadu, o jogador do Anápolis. Daniel, como você disse, um dos piores jogos do Guarani nessa Série C. Dia pra ser esquecido, né? Entrou o Cadi, mas também não fez boa partida. Teve umas 3, 4 chances, chutou pra fora. Noite pra esquecer do torcedor bugrino, né? Exatamente. Sabemos que derrotas acontecem, né? Faz parte aí, derrota, empate, vitória. Mas a maneira que o time perdeu hoje é muito triste. A maneira que jogou, que na realidade não jogou, né? Esperamos muito do Diego Torres, só jogadinha de lado. Isaac sumido do jogo, não apareceu, não tocou na bola. O Brunão tendo que buscar jogo a todo momento. E o Luiz Miguel, com todo respeito, ele não joga a Copa Paulista. Ele vai jogar a Série C. Não deu certo, né? Tanto é que o Cicinho entrou no segundo tempo, já melhorou bastante aí, né? O Cicinho é experiente. Essa invenção o Marcelo Fernandes não precisava fazer. Se era para jogar com o Alisson na zaga, então já entrasse com ele com 2 zagueiros, não com 3 zagueiros, precisando ganhar o jogo. Entendemos aí o equívoco da arbitragem, na expulsão, um pênalti polêmico, mas independente disso, a postura foi muito abaixo. Para um time que quer classificar, quer subir, primeiro reabilitar o Lanterna, que agora passa a ser um concorrente, são 3 pontos aí de diferença, e 3 pontos é uma vitória só. O Guarani pega agora o Náutico, que com a vitória em cima do Caxias, sobe ainda mais na tabela. Então um jogo muito difícil em Campinas, não vai ter aí o Marcelo Fernandes no próximo jogo, mas o que mais preocupa foi essa falta de criação, né? É sempre a jogada de frente, o zagueiro tira. Ou aqueles chutes sem direção aí, muito mal, o Cadi estreou muito mal, já não colocaria no próximo jogo, entraria com o Sarará. Ou seja, alguma coisa aí precisa ser feita. São agora 18 pontos em disputa. Para classificar aí você precisa aí de 26, 27 pontos, né? Ou seja, tem que ganhar 12. 4 vitórias aí em 6 jogos. É possível? É possível, mas bem difícil. Creio que agora, com a maneira que jogou, ficou difícil. E lembrando que nós temos um derby, a Ponte está bem aí, já são 10 pontos de diferença. Está 1 ponto aí do Caxias. Ou seja, e o derby no Moisés Lucarelli ainda mais difícil. E o Guarani vai jogar o derby precisando do resultado. Uma outra situação aí para querer entrar entre os 8. Perdeu 2 chances seguidas. Em 6 pontos disputados, apenas 1. Sendo que o Ituano em casa e sendo o Lanterna agora, né? Imaginem só, senhores. O Anápolis precisou de 13 jogos para ganhar 2. Se manter essa proporção, ele vai ganhar só mais 1 e está rebaixado. E é um futebol muito pobre mesmo, mas temos que reconhecer que é um time muito bem esforçado e lutador e mereceu a vitória. Né? Colocamos o Guarani como favorito no papel, mas futebol decide ali em campo. E foi o que o Anápolis fez, foi mais efetivo. Em 2 oportunidades ainda teve uma bola na trave. Que defesa que o goleiro fez? Ele fez uma do Anápolis e ainda tirou uma onda, né, com o peito, uma cabeçada aí de longe. No mais, o time não criou, não foi objetivo, não foi vertical, não adiantou as linhas, falha na marcação, ou seja, horrível. Uma das piores partidas que eu vi no Guarani nos últimos anos, merecida derrota, mas fica a análise e vamos trabalhar aí esses 4 dias na semana para tentar ganhar do Náutico, porque agora precisa ganhar. Considero difícil, não impossível, né? No futebol é muito difícil você falar, impossível, não vai dar, porque são pontos de disputa. Mas você vai jogar contra 2 adversários fortíssimos aí nas 2 próximas rodadas, precisando de no mínimo 4 pontos, porque tem o derby que é o imponderável. Então a situação do Guarani é dramática e passa a ser difícil agora. E tem que ficar atento também com o Z4. Tá aí então o comentário de Daniel Rinaldi e reportagem do Pedro Lino. São 9h mais 36. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, voltamos já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência
e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Daniel Farias. Estamos de volta às 9 horas da noite, mais 40 minutos. Está no ar o seu Fim de Jogo aqui nos canais Futebol Interior, falando sobre esse resultado pífio da equipe do Guarani fora de casa, perdendo no placar de 2-0 para a equipe do Anápolis, que teve gols marcados pelo Cadu de pênalti aos 11 minutos e o André, no finalzinho da primeira etapa, aos 41 minutos, ampliou a vantagem, garantindo aí 3 pontos na tabela geral de classificação. Hoje, como o Guarani não venceu, não vamos ter o melhor em campo, mas vamos ter as notas do jogo e o comentário final. E aí a gente vai aguardar também, viu, Bolacha? Assim que possível, se tiver ali a coletiva com o técnico do Guarani, você avisa a gente aqui que a gente manda pro ar. Para você que vai nos acompanhando aqui no YouTube, o nosso muito obrigado. Já interage, participe também, mande sua mensagem. O que você achou
do jogo de hoje? Foi justa a vitória do Anápolis? E aquele pênalti, na sua opinião, realmente houve pênalti, não houve pênalti? Enfim, participe, interage com a gente, seja o nosso comentarista virtual. Já deixa o seu like também. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Então, sem mais delongas, vamos para as notas do jogo, porque você já sabe que aqui o jogador vale nota. Na Rádio Futebol Interior, começa agora de cada jogador vale nota. Os destaques da partida jogo e muita opinião. No ar, fim de jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá aí, então, vamos para mais uma etapa aqui da jornada esportiva. As notas de jogo, onde o nosso repórter e o nosso comentarista avaliam o desempenho de cada jogador no jogo de hoje. Vamos começar aqui pelo Andrei, goleirão da equipe do Guarani. Rinaldi, a sua nota. Andrei comprometeu no segundo gol, nota 4. Nota 4 para o Rinaldi. Na sua opinião, Pedro Lino? Andrei, como disse o Daniel, Rinaldi comprometeu. Ele estava na linha de pênalti no segundo gol do Anápolis, gol do Cadu. Então nota 3 para Andrei. Para o camisa 2, o Alisson, ou Rinaldi, qual a sua nota? O Alisson foi um mistério, né? Por ser camisa 2, pensamos lateral direito. Mas ele estava jogando na zaga do lado esquerdo, um destro do lado esquerdo, e ficou difícil de entender o posicionamento, né? Como o Guarani foi mal hoje, difícil alguém se escapar, nota maior que 5, viu? Nota 4 para o Alisson. E na tua opinião, Pedro Lino? Nota 4 também. Tá. Para o camisa 3, o Rafael, a sua nota, o Rinaldi? Rafael, eu diria o menos pior aí da zaga, porque ele saiu pro jogo, deu combate, nota 5. E para você, Pedro? Rafael, nota 5,5, jogou bem. Foi um dos únicos do Guarani que se sobressaiu. Tá certo. Pro Alan Santos, com a braçadeira de capitão hoje, que foi substituído, camisa 4 do Guarani, Rinaldi. Alan Santos não sabemos se saiu por ordem técnica ou cansaço, né? Opção do treinador. Nota 4. Nota 4 também. Para o camisa meia dúzia, o Emerson. Hoje fez um bom empenho, na minha opinião. Foi peça fundamental ali, tanto na defesa, quanto às vezes em partes na criação. A sua nota, Rinaldi? Emerson bem esforçado hoje. Embora tentou uma jogada aí, né, de Newton Santos, mas ele é Emerson, né? Tem que tomar cuidado. Mas ele combateu, aí evitou alguns gols. Nota 5. Para você, Pedro? Nota 5 também. Então, nota 5 para o camisa meia dúzia, o Emerson. Cadi, estreante do jogo hoje, vestindo a camisa do Guarani, nova contratação. Se criou muita expectativa para a estreia dele, mas pouco rendeu e quando teve a oportunidade mandava a bola para fora do estádio Jonas Duarte. A sua nota, meu caro Daniel Rinaldi? Realmente superou as expectativas, mas negativas, né? Nós não temos o melhor em campo, mas podíamos ter o pior em campo aqui do Guarani, né? Não vou dar nota negativa porque ele vestiu a camisa, colocou o manto, mas nota 2. E para você, Pedro? O Cadi teve 3, 4 chances, chutou todas para fora, nota 3. Uma péssima estreia do Cadi. Demorou para ser substituído, Rinaldi? Demorou, a gente tava pedindo já, né? Ele não tava bem, e tava nervoso também, tava brigando aí, correndo o risco de levar um cartão. Então faltou aí essa substituição rápida dele, eu nem viria com ele por segundo tempo. Mas nota para o demorou. Caio Melo, camisa número 8 da equipe do Guarani, a sua nota, Rinaldi? Pouco brilhou, pouco apareceu hoje, não luziu, né? Então, Caio Melo, nota 4. Para você, Pedro? Nota 4. Caio Melo tentou, nota 4 também. Tá certo. Tô achando que o Pedro tá colando, viu? Mas não tem, não é o colando, é porque não tem como fugir muito disso, né? Não tem como fugir muito disso. Não dá pra destoar, o né? elenco do Guarani, nenhum, que nem o Daniel falou, nenhum mereceu mais que 5. Entendeu? Foi um jogo bem muito feio. feio. Eu ainda digo que 5 vocês estão sendo bom, porque 5 ainda a média a pessoa ainda passa, né?
Com 5 a pessoa ainda passa por aqui? Como é a média aqui na escola? É 7? 7, né? Na universidade, na Unicamp, quando eu estudava era 7. Na física. Diego Torres, camisa 10 da equipe do Guarani. Rinaldi, a sua nota? Eu cobrei o Diego Torres várias vezes aí no jogo pelo investimento que foi feito, né? Foi trazido aí, imagino que seja o maior salário, então teria que corresponder. E não foi o que está acontecendo. Nota 3 para o Diego Torres, que foi substituído. E para você, Pedro? Diego Torres, nota 3,5. Como o Daniel falou, ele é o salário mais alto do elenco e hoje, na partida de hoje, não demonstrou por que veio, né? Então, são coisas do futebol que a gente não entende, né? Às vezes o cara que ganha menos salários joga, desempenha mais do que o cara que já está com salário astronômico. Pelo futebol que jogou anteriormente, mas na hora do vamos ver, porque ele tinha um futebol razoável na Série B. Então você imagina que na Série C seja melhor. E às vezes não é assim, porque nós vimos hoje, né? Parece batalha de gladiador, né? Você tem que ter um preparo físico e uma disposição enorme na Série C. Para o camisa 11, o Isaac. Rinaldi, a sua nota? O Isaac, muitas vezes eu peço, não, tira o Isaac, põe o Jacó. Olha, o Isaac hoje, peça apagadíssima, né? Tira segue o Isaac, Cadi. bota o Jacó. Nota 2. Sua nota, Pedro? Isaac Mandrake, nota 3. Rapaz, o Isaac é cheio da resenha, né? Para o camisa número 7, o Luiz Miguel. A sua nota, Rinaldi? Luiz Miguel, né? Aquele que veio de Portugal, aí foi entregue pelo taxista, era melhor nem ter Foi entregue, esse né? daí? Foi esse daí. Foi o né? próprio? Que foi o taxista ligou numa rádio aqui de Campinas e entregou e saiu no jornal da IPTV depois, etc. tal. Mas ele não conseguiu jogar a Copa Paulista. Foi bem num jogo contra o Retrô lá nessa função, mas dá para você perceber em alguns minutos que não funciona, já substitui. Mas o treinador fica, não vou queimar o jogador, aí você queima o time e perde o jogo. Nota 2 para ele, né? Uma disputa aí do pior em campo, Isaac, Luiz Miguel e Cadi. Fica difícil até de escolher, né? Sua Bem nota, difícil. Pedro Lino? Nota 2 também. Não entrou em campo hoje. Nota para o Bruno Santos, camisa 9 da equipe do Guarani. Sua nota? Pelo esforço e dedicação, nota 5. E para você, Pedro? Bruno Santos apagado no jogo hoje, sofreu uma dura entrada do jogador do Anápolis no começo do jogo, nota 4 para ele. Eu também senti que o Bruno não entrou muito bem no jogo de hoje, viu? Ele foi, como disse o Pedro Lino, muito apagado, marcação muito forte em cima dele e poucas vezes eu vi o Bruno Santos buscando ali um posicionamento para sair da marcação, para que essa bola chegasse ali de fato nele. Eu ainda acho que o Caio Melo ainda rendeu mais do que o Bruno Santos no jogo de hoje. E aí o técnico Marcelo Fernandes, que na verdade foi substituído, porque foi expulso no decorrer do primeiro tempo. Quem entrou para ficar no comando dele foi quem mesmo, Pedro Lino? É o Marcelo Copertino. Marcelo Copertino teve as 5 modificações, queimou os 5 cartuchos. Entrou entre as opções o Gabriel Silva, camisa 20. Meu caro Rinaldi, a sua nota? Foi o Marcelo Fernandes? Gabriel Silva. Gabriel Silva entrou, tentou, se esforçou, mas jogando beirada não conseguiu produzir nada, nota 3. Para você, Pedro? Gabriel Silva, bastante apagado também, nota 3. Entrou também o camisa número 23, o Cicinho, que trouxe um pouco mais de volume pelo lado direito, ajudou muito também na criação, juntamente até com o Cauã Jesus, mas buscava muito a grande área, mas não tinha ninguém ali para empurrar para o fundo do gol. Meu caro Rinaldi, a sua nota? Nota 5 pela experiência, pela presença e por buscar o jogo. Pedro Lino? Nota 4. Nota 4 e 5 aí pro camisa 23, o Cicinho. O Mirandinha também entrou, camisa 17, entrou no segundo tempo, fez uma boa partida, mas ao mesmo tempo no nível do que já estava o jogador anterior, né? Exato. Rinaldi, a sua nota? Exato. Mirandinha entrou esforçado, mas sem objetividade. Entrou para bater escanteio, nota 4. Pedro Lino, sua nota? A mesma coisa que eu ia falar, nota 4. Entrou só para bater escanteio. Essa que foi a função dele, na verdade, nesse segundo tempo. Infelizmente. É triste a gente falar isso pro torcedor bugrino, mas realmente a gente não pode esconder também quando um time joga mal. E o Bugre jogou mal hoje. Não teve criação, não teve finalização. Só para ter uma ideia, escanteio foram o quê? Foram 5 escanteios, né, Bolacha? Foram 4 ou 5 escanteios
Quer dizer, foi um jogo que teve mais falta do que escanteio. Foram 6 escanteios, desses 6 escanteios foram 4 para o Guarani e 2 para a equipe do Anápolis, mas realmente foi um jogo com pouca criação de fato. Entrou também aí no segundo tempo o Cauã Jesus, camisa 21, e a nota que você dá para ele qual é, Rinaldi? Só por Jesus, nota 4. Nota 3, Cauã Jesus. Cauã Jesus, na análise de vocês, não entrou fora do ritmo, não criou... Na realidade, mudou entrou numa nada no time? fogueira, né? É difícil você entrar numa situação dessa também, porque todos são no mesmo nível. Quem você espera um pouco mais é o Diego Torres, por fato que nós já comentamos. Então, a pessoa entra pressionado, é difícil para ele também. E o time já perdendo, e os jogadores que estão ele acaba entrando no mesmo nível do time. O cara já entra desanimado, né? Não é essa sensação que dá, o homem já entra desanimado. Então é difícil fazer, a gente faz uma análise do jogo, não que seja um jogador nota 3. Sim. Mas o time todo hoje péssimo, um conjunto geral de todos. Entrou também o camisa 15 Giovani aí como uma das opções do Bugre no segundo tempo. Rinaldi, a sua nota? Não tem nota, entrou aos 40 do segundo tempo, quase não pegou na bola, não... Acho que entrar aos 40 é muito difícil, a não ser que seja uma contusão, né? Precisa recompor, mas... Não, e ele, na verdade, o Giovani entrou só para tirar o Cadi. Exato. Foi só para isso. Cadi vinha num rendimento muito ruim no jogo, teve oportunidade, eu acho que foi o jogador que mais teve chances ao gol, né? De finalizar foi o Cadi. Ele é o que estava na frente da cabeça da área ali, né? Então a bola sobrava para ele, em uma realmente ele tinha que bater, as outras duas ele tinha uma opção melhor, que era o passe. E é ruim para um jogador que vai fazer uma estreia, né, vestindo a camisa do Guarani, vem com uma aposta para o time e ter esse tipo de rendimento, né? É bem complicado. Mas a sua nota, Pedro Lino, a sua nota você deu para o Giovani, não? Você não deu, né? Sem nota. Sem nota? Nota 3 para o Giovani também. Nota 3. Leva o coração bom aí o Pedro Lino. Ô, Daniel. Diga. Terminou aí já? Não, vamos só fazer aqui a do Marcelo Fernandes, já te libero. Nota do Marcelo Fernandes, Rinaldi. Marcelo Fernandes, no meu ver, arrumou o time, melhorou muito o time, mas hoje foi infeliz pela escalação, escalou mal o time, principalmente pela postura de deixar o time na mão, né? Nota 3. E para você, Pedro Lino? Marcelo Fernandes é bastante nervoso, né? Foi expulso, nota 2 para ele. Prejudicou bastante o decorrer da partida do Guarani. Depois que ele foi expulso, a equipe do Guarani ficou mais nervosa ainda. Nota 2. Nota 2 aí, então, para o Marcelo Fernandes. E para finalizar, o trio de arbitragem comandado pelo Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa. Um jogo com muitos cartões amarelos, falta de domínio do árbitro no jogo. A sua nota, Rinaldi? Muito ruim, né? Muito baixo o nível técnico, nota 3. Bastante confusa a arbitragem. Um pênalti ali do meio duvidoso do Anápolis. Também tivemos a substituição do Celeri para a entrada do Igor Cássio. O Celeri não saiu. O árbitro foi ver só depois. Os jogadores do Guarani reclamaram bastante. Também nota 2 para o trio de arbitragem. Foi o Marcelo Rudá Neves Ramos da Costa, do Distrito Federal. O José Reinaldo Nascimento Júnior, também do Distrito Federal. O Lucas Costa Modesto, também do DF. E o quarto árbitro, Osimar Moreira da Silva Júnior, de Goiás. Realmente foi um jogo muito ruim, não só pela derrota do Guarani, mas também o próprio trio de arbitragem realmente foi muito péssimo no jogo de hoje. Faltas que mereciam cartões vermelhos e dava cartão amarelo. Lances como a do técnico, que mereciam um cartão amarelo, já foi logo no vermelho, na expulsão. Pênaltis em lances duvidosos. Enfim, foi um show de horror hoje, o que foi apresentado hoje pelo trio de arbitragem lá do Distrito Federal. Bom, esses foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô, Daniel. Diga, Pedro Lino. Só para finalizar aqui o placar ao vivo Futebol Interior, além da vitória do Anápolis 2-0 em cima do Guarani, nos aflitos o Náutico venceu o Caxias por 2-0, gols de Paulo Sérgio e Vinícius. E pela Copa América Feminina, a Argentina venceu o Peru por 2-1. O Chile virou para cima do Equador, tá 2-1 o jogo. E a tabela da Série C, líder é o Caxias com 27 pontos. Em segundo lugar, a Ponte Preta com 26. Em terceiro, Londrina com 23.
Em quarto, São Bernardo com 22. Em quinto, Ipiranga com 20. O Náutico em sexto também com 20. Na sétima colocação, o Floresta com 19. E oitavo, o Brusque com 18. O Guarani hoje é o 12º colocado com 16 pontos ganhos. E na zona de rebaixamento, o Anápolis tem 13. O Retrô tem 12. O Itabaiana tem 11. E o Tombense é o último colocado hoje com 11 pontos ganhos. E por enquanto a assessoria de imprensa do Guarani não mandou coletiva do Marcelo Fernandes. Então não sabemos se teremos a coletiva do professor hoje, que foi expulso na partida. Tá certo. Esse foi o Pedro Lino comandando aí a reportagem e o Placar ao Vivo Futebol Interior, que vai se despedindo. Por favor, Pedro Lino, suas considerações finais. Me despeço de vocês hoje aqui na transmissão do Guarani. O Guarani perdeu de 2-0 para o Anápolis fora de casa. O Bugre, que volta a campo no dia 26, próximo sábado, às 5 horas da tarde, contra o Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani deve voltar hoje ainda lá de Goiás, de Anápolis, né? A assessoria de imprensa não falou quando será que o time volta a treinar, mas deverá ser amanhã no período da tarde, já que o Guarani joga no sábado. Me despeço de vocês. Estive no Guarani sábado, na derrota do Guarani para o Paulista. Na Copa Paulista também estive hoje com os dois queridos aqui, Daniel Rinaldi e Daniel Farias. Um grande abraço. Eu estarei de volta no domingo, às 4 horas da tarde, para a Ponte Preta. E com quem que a Ponte Preta joga? Vamos ver aqui. Ponte Preta e Caxias. Ponte Preta joga fora de casa. Um grande abraço. Boa noite, boa semana para vocês. Valeu. Tá certo, o grande Pedro Lino dando um show de reportagens aqui nos canais Futebol Interior. Dando as notas do jogo, agora vamos para o comentário final com esse aqui, grande comentarista Daniel Rinaldi, hoje aqui nos canais Futebol Interior. Roda a vinheta, Bolacha. Agora o comentário final. Amigos do Futebol Interior, péssima partida do Guarani no dia de hoje. Uma partida horrorosa para ser esquecida e vale o aprendizado nessa derrota. É importante o professor Marcelo Fernandes, a comissão técnica, ou seja, todo o elenco, o time de jogadores, verificarem o que deu errado para que não se repita nas próximas 6 rodadas. Se o objetivo é a classificação, com o que jogou hoje, infelizmente, é melhor se contentar com a permanência na Série C. Um time confuso, desorganizado, por mais que foi prejudicado aí pela arbitragem, mas a postura do Guarani não pode se limitar apenas a reclamar, apenas a questionar o trio de arbitragem. Série C é isso. Antes de jogar, você já sabia o que era, o que ia esperar numa Série C. Então faltou a postura, faltou aí inteligência em muitas vezes, muitas oportunidades, faltou garra, determinação e os jogadores fazendo a leitura do jogo. Ao meu ver, Marcelo Fernandes escalou mal o time, ele já poderia ter consertado no primeiro tempo mesmo, redimiu, fez todas as mudanças no segundo, mas aí com 2-0 contra, com um time muito forte fisicamente, e começou a truncar o jogo, alugar o meio de campo. Aí não teve uma jogada, uma criação que o Guarani incomodasse o goleiro adversário. Os chutes de fora da área totalmente sem direção, nenhuma criatividade do seu meia, né, o seu principal jogador aí, o Diego Torres, que não foi suficiente para alimentar o centroavante e o Bruno Santos. Vimos sim de alguns jogadores, como o Cicinho que entrou, muita luta, mas sem inspiração. O coletivo não funcionou hoje. Muitas vezes aí queriam individual, entrar driblando, e fica difícil. O futebol é coletivo, ainda mais com um time compacto e forte fisicamente, como é o Anápolis, que é sério candidato ao rebaixamento. Ganhou hoje com méritos, mereceu, mas é um time muito limitado. Em 13 jogos, 2 vitórias. Ainda continua com o saldo negativo. Mas para o Guarani, que sirva aí de uma grande lição, e já tem que mudar o pensamento, a chave para o próximo sábado, que depois tem um derby, que é um jogo que a gente sabe em Campinas que é imprevisível, mas vai precisar da vitória. São 2 chances que o time perdeu aí para entrar no Z8, seriam 5 pontos, o Guarani hoje com 21 pontos,
Já estaria na parte do G4 na realidade, né? Mas não conseguiu, não adianta lamentar. E agora dos 18 pontos que faltam, precisa aí pelo menos ganhar 14. Ou seja, você tem que ter um aproveitamento aí de quase 80%. É possível? É. Mas sinceramente acho difícil pelo que apresentou hoje. A não ser que tenha uma mudança muito grande de postura, de jogadores, de posicionamento também. Sabemos que o Marcelo Fernandes não tem um esquema tático definido, ele avalia conforme o adversário, mas a escolha hoje não foi feliz, o time foi muito mal. Não posso dizer que entrou com salto alto devido aí aos 6 últimos jogos sem vitória, mas não correspondeu, e a pior partida do Guarani que eu vejo nos últimos anos. E olha que eu já vi muito jogo ruim, mas não criou, caiu na pilha aí do adversário. Parecia que era um Brasil contra a Argentina. E o Guarani foi, como se diz na gíria, moleque, né? Faltou aí inteligência, faltou sabedoria, garra, disposição. E o Marcelo Fernandes foi mal, né? O time sentiu a falta dele aí no segundo tempo, principalmente. E as mudanças foram necessárias, consertou, mas infelizmente não suficientes aí para mudar o placar do jogo. Vitória merecida do Anápolis e esperamos aí uma postura diferente na próxima rodada do Guarani. Comentário final. Tá aí então, esse foi o comentário final do comentarista Daniel Rinaldi nos microfones dos canais Futebol Interior, um comentário bem cirúrgico e preciso de quem entende do assunto. Estamos chegando nessa reta final de mais uma jornada esportiva. Meu caro Bolacha, nada de coletiva? Não subiu, né? Não chegou nenhum material de coletiva, então hoje não teremos a coletiva do técnico da equipe do Guarani. Um jogo que teve muita polêmica na arbitragem, né? Com jogadores do Guarani reclamando muito da marcação. Com certeza isso vai ser gerado uma nota, acredito eu, uma nota oficial da equipe do Guarani para a CBF, levando isso em consideração do que foi apresentado hoje pelo trio de arbitragem lá do Distrito Federal, que realmente foi algo muito ruim de se ver, muito ruim para a prática do futebol. E com isso também hoje teve um fim de jejum contra os goianos, né? Até a noite desta segunda, o Guarani jamais havia perdido um jogo inédito contra adversários goianos. Eram 6 jogos contra 3 empates e 3 derrotas, enfrentando os times do estado pela primeira vez. Com a vitória no estádio Jonas Duarte, o Anápolis sai na frente no retrospecto diante do Bugre e quebra um jejum que já durava 67 anos, meu amigo. Não é pouca coisa não, viu? Guarani voltou a perder na Série C após 7 jogos de invencibilidade. Guarani aí voltou a perder então no campeonato. Na noite dessa segunda-feira, o Brugge perdeu por 2-0 diante do Anápolis no complemento da 13ª rodada da competição. Gols marcados pelo Cadu e André pelo Galo, que deixou a lanterna e igualou a pontuação do Itabaiana. O time campineiro deixou de escapar a chance de entrar no G8 na noite de hoje. Realmente um jogo muito pífio da equipe do Guarani, que deixou mais uma vez escapar a zona de classificação, o G8 dessa terceirona. Vamos agora para a ficha técnica do jogo, Bolacha. Vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Daniel Farias. Aqui com você, fazendo a última etapa dessa jornada esportiva, a ficha técnica do jogo. A equipe do Guarani, comandada pelo técnico Marcelo Fernandes, veio a campo com Andrei, Alisson, Rafael, Alan Santos, Emerson, Cadi, Caio Melo, Diego Torres, Isaac, Luiz Miguel e Bruno Santos. Depois, no segundo tempo, precisou fazer as suas alterações, entrando Gabriel Silva, Cicinho, Mirandinha, Cauã Jesus e Giovani. Dando lugar a esses 5 reservas, saiu Alan Santos, Cadi, Diego Torres, Isaac e Luiz Miguel. Ao todo, hoje tivemos 4 cartões amarelos
e um cartão vermelho. Quatro cartões amarelos para a equipe do Anápolis. Quem foram os premiados foi o Borim, o Celeri, foi também o André e o Igor Souza. Cartão vermelho, foi o único cartão vermelho do jogo, foi para o técnico Marcelo Fernandes, que foi expulso por reclamação ali entre os 10 primeiros minutos da primeira etapa. E aí como é que fica? A vitória em casa do Anápolis fez ele sair da lanterna da Terceirona e o tricolor da Boa Vista agora é o 17º colocado com 13 pontos ganhos, mesma pontuação do Confiança, primeiro fora da zona ali do rebaixamento. O Guarani estacionou nos seus 16 pontos e desceu para a 12ª colocação da tabela de classificação. Essa foi a ficha técnica do jogo de hoje. Ficha técnica do jogo. Acabei de receber a informação aqui que chegou a coletiva do Marcelo Fernandes. Mas, Bolacha, assim que estiver no ponto, você confirma pra gente? Já tá ok? Vamos então para a coletiva do técnico Marcelo Fernandes, que vai aí tentar justificar e argumentar o que foi a derrota de hoje, de 2-0 para o Anápolis. Vamos começar então, professor Marcelo, no jogo aqui no estado de Goiás, Anápolis, o Guarani não encontrou facilidade para jogar, o campo um pouco pesado. Desde o início do jogo eu trouxe a informação que o campo está sendo muito desgastado. Houve jogo aqui sábado, domingo, e esse ponto crucial foi o ataque do Guarani não conseguiu obter chances, tanto que o goleiro Paulo Henrique quase não fez grandes defesas. Realmente, boa noite, né? Sabíamos que era um jogo difícil, né? Nos domínios do Anápolis, é uma equipe com certeza tem feito jogos que está querendo fugir daquela situação que está lá embaixo incômoda, né? E nós viemos sabendo disso tudo, de campo, de instruções, só não viemos sabendo o que a arbitragem fez com a gente hoje, né? Não gosto de falar de arbitragem, mas lamentável a postura do árbitro hoje. Primeiro lance do jogo era expulsão, tá todas as imagens aí para todo mundo ver, em todas as redes sociais. Inclusive, o jogador que era para ser expulso foi o autor do segundo gol. E o pênalti, o cara entrou mais de 1,5 metro para dentro da área e fez o gol. Então, assim, não é desculpa, nós também começa um jogo dessa maneira, é difícil você entrar. Nós entramos com uma proposta, depois tivemos que mudar ela inteira. A equipe do Anápolis conseguindo o resultado logo no primeiro tempo, ela se postou e preferiu ficar só no contra-ataque. Acho que a equipe saiu de uma zona muito incômoda, né, o Guarani. Acho que a gente encontrou muitos resultados bons e hoje é um resultado ruim que a gente tem que assimilar sim. Temos que corrigir muitas coisas, mas o Guarani está no caminho, os jogadores estão muito empenhados, estão todo mundo lá dentro muito frustrados e chateados, mas todos cientes que o jogo do Náutico já começou a partir de agora. Ficou perceptível a questão do nervosismo dos jogadores, principalmente quando esses pontos cruciais da arbitragem. E isso também acabou se exaltando um pouco, porque foi notório os erros e os torcedores concordaram todos aqui, principalmente ao vivo no chat, que foi os lances pontuais que definiu já logo. Não, sim, isso aí é inerente pra gente. A gente não tem esse controle. Você entra para fazer um jogo de uma maneira, já sabendo tudo que acontece com o campo, você entra com 2 alas para fazer bastante linha de fundo e cruzar na área, que é o que a gente tem de bom com o Bruno. Infelizmente aconteceu, e o lance que resultou de deixar todo mundo chateado. O lance ali de fora meu, fui falar com o quarto árbitro, e ele falou pro juiz coisas que eu jamais falei para ele. Eu já falei pro juiz que eu jamais falei aquilo, mas faz parte, a gente tem que entender também, entendeu? E assim, jogadores até que tiveram um controle, ninguém foi expulso, nada, acho que tivemos um cartão depois do jogo. Os jogadores tentaram, fizeram, mas como você falou, Igor, você bem disse, o jogo começou e aqueles lances foram cruciais para definir a vitória do Anápolis. Não tirando o mérito do Anápolis, pelo amor de Deus, mas com certeza está todo mundo falando, e eu não estou me escorando nos erros da arbitragem, mas que eles definiram a partida, eles definiram sim. Temos uma pergunta dos nossos comentaristas, que é a questão do Kadir e também do nosso camisa 10, do meio-campista Diego Torres. Certo. O jogo deles não conseguiu fluir, principalmente hoje. Do Kadir, de alguns jogos. O senhor pode pontuar nessa questão do meio-campo? Bom, o Kadir estreou hoje. Né? O Kadir estreou hoje, ele não vem de vários jogos. Hoje foi a estreia dele. Um grande volante, jogou, acho que na função dele foi muito bem na partida. E o Diego Torres é o cérebro do nosso time, é um cara que tem uma predominância muito boa no meio de campo, mas que infelizmente hoje o campo prejudicou e toda essa atmosfera foi criada. Realmente, já no começo do jogo,
Se vocês tiverem imagem, na hora de cumprimentar, o time do Anápolis, o dirigente, não sei quem foi, empurrou o Diego Torres na hora de cumprimentar as equipes, não sei o que aconteceu no campeonato estadual, mas já estava um clima muito ruim aqui. Mas assim, é a terceira divisão, é a Série C, a gente tem que estar acostumado, tem que batalhar, trabalhar muito, a gente está trabalhando muito mesmo. A gente está na boca ali para entrar, as equipes nenhuma também se distanciou, e sábado que vem tem outro jogo, é passar borracha nisso aqui, corrigir o que a gente tem que corrigir, vou fazer um grande jogo sábado. Falta 6 jogos para encerrar essa primeira fase. Recado que o senhor deixa para o torcedor que está acompanhando essa live nesse momento. O recado que eu deixo para o torcedor é o que ele sempre vem fazendo pelo Guarani. Tem nos apoiado, tem nos incentivado, e não vai ser diferente sábado. Ele sabe a situação que o clube se encontrava, eu mesmo cheguei aqui, o clube tinha 0 pontos em 3 rodadas, a gente conseguiu, junto com esses jogadores aí, a torcida, que é importantíssima para a gente, e eu tenho certeza que sábado eles vão estar lá, empurrar a gente para a gente conseguir um grande resultado contra o Náutico. Professor Marcelo, muito obrigado. Obrigado a vocês. Beleza? Aí então a coletiva de imprensa do técnico Marcelo Fernandes, que resumiu bem aquilo que a gente estava prevendo antes de ouvir a coletiva, né, Rinaldi? Ele diz, abre aspas, não vou culpar a arbitragem, mas a arbitragem teve realmente muita importância no resultado de hoje. E aí eu faço a pergunta para você, Rinaldi, você concorda com os comentários aí, a análise do Marcelo Fernandes? Uma entrevista protocolar sempre, né? Mas perceba que toda vez que ele vai dar entrevista, ele diz, eu peguei o time com 0, agora tem 16. Tudo bem, ele tem méritos nisso. Só que ele também devia dizer da responsabilidade dele hoje, em demorar para substituir. Ah, mas eu não falei aquilo pro árbitro. Alguma coisa ele falou também, né? Ninguém é expulso assim, banalmente. Realmente houve os erros. Foi determinante para a derrota? Foi, mas o que a gente está questionando aqui é a postura do time. Não teve poder de reação nenhum, nada. Não conseguiu incomodar em nenhum momento. E a postura do Anápolis é essa. Ora, o time está ganhando de 2-0. O que você imagina que vai acontecer no segundo tempo? Que ele vai vir para cima, na zona do rebaixamento? Ele vai querer garantir o resultado. Isso é antigo, óbvio, no futebol de longa data. Mas eu agora imagino ser difícil. O Náutico é um adversário difícil, não impossível. Espero que ele conserte aí tudo que foi de errado, que não repita, mas vai precisar, como eu disse, de 14 dos próximos 18 pontos. Ou seja, você vai ter que ir 80% de aproveitamento, né? Você tem que fazer 4 vitórias. Vamos considerar aí 2 derrotas. Ou 3 vitórias e 3 empates. Ou seja, não pode perder mais. Já queimou toda a gordura que tinha. Então, foi decisivo os erros? Não, realmente foram. Mas a postura do time foi fraquíssima. Aceitou com facilidade a derrota. Realmente foi um jogo bem entregue da equipe do Guarani, se é que podemos dizer dessa forma. Chegou aqui a informação para mim da direção aqui do famoso Bolacha, a informação do público e renda do jogo de hoje lá no estádio Jonas Duarte. Foram ao todo de público presente no estádio 2.198, com um público pagante de 2021, e a renda foi de R$ 76.085. Essa foi a renda e público do estádio Jonas Duarte para Anápolis 2, Guarani 0. E aí, gente, eu vou trazendo aqui agora a agenda, né, dos próximos adversários da equipe. Na próxima rodada da Série C, o Guarani recebe o Náutico em Campinas, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, enquanto o Anápolis vai até Santa Catarina para enfrentar o Figueirense. O Bugre volta a campo no sábado, dia 26, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, enquanto o Galo joga no domingo, dia 27, às 4h30 da tarde. Meu caro Daniel Rinaldi, foi um prazer hoje dividir o microfone dos canais Futebol Interior com você, e foi uma grande honra lhe conhecer hoje, esse xará de grande competência nos comentários, muito bem cirúrgico nas suas ponderações. Legal, fico feliz aí pela oportunidade. Trabalhamos aí no Futebol Interior desde 2020, eventualmente, né? Nós somos professores, eu trabalho aí na rede pública, na universidade e na rede privada de ensino,
Mas, como amante de futebol e principalmente do Guarani, sempre prestigiamos aí os canais Futebol Interior. E mais uma vez, um prazer fazer parte dessa bancada. Triste pela derrota, que faz parte, né? Somos torcedores, somos profissionais, mas sempre com o coração. Comentar o time do coração é bem difícil, mas precisa ser a realidade, né? Para os ouvintes entenderem. Foi um prazer e até a próxima jornada. Tá certo, esse foi Daniel Rinaldi, comentarista hoje dos canais Futebol Interior. Eu vou me despedindo, agradecendo primeiramente ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estar aqui em mais uma jornada esportiva, agradecendo também a parceria de você que vai nos acompanhando em toda essa trajetória aqui da nossa jornada esportiva, agradecendo também aqui o companheirismo de Daniel Rinaldi, que esteve hoje nos comentários, na reportagem do meu querido amigo Pedro Lino e também na mesa de áudio e vídeo, meu querido amigo Bolacha. Muito obrigado, viu, Bolacha? Foi uma honra mais uma vez estar com você aqui. Vou me despedindo também, agradecendo em nome da Pizzaria do Dadá, concessionária Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. Deixo aqui também meu agradecimento a toda a diretoria executiva dos canais Futebol Interior por mais uma oportunidade e confiança de estar aqui em mais uma jornada esportiva. Agradeço a você pela sua audiência, o nosso muito obrigado pelo seu carinho e seu prestígio. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Por hoje é só, piriri, pororó. Tchau, galera! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Todo mundo tá ligado.